Começando o nosso Hope Hour, seja muito bem-vindo e também muito obrigado porque você nos deixa entrar aí na sua casa, no seu escritório, no computador do trabalho, você trabalhando aí e ouvindo a gente também no seu fone. Que legal que você está aqui com a gente para mais boas conversas aí, sempre que acrescentam muito a nossa caminhada cristã. Deixa eu mostrar o time de hoje aqui desse Hope Hour e a conversa vai ser boa, você já vai saber de cara. Me ajudando a apresentar esse podcast é a Fernanda Beatriz. Seja muito bem-vinda, Fernanda. Obrigada, Wagner. E que honra e desafio, né, estar do seu lado. Não, muito bom. Eu já falei o seguinte quando cheguei aqui. Falei, a Fernanda vai estar aí? Vou até dar uma relaxada. Jornalista de mão cheia, se prepara pra pauta, entendeu? Eu tô hoje de férias aqui, na verdade. Obrigado, viu? Seja bem-vinda. Obrigada, uma honra estar aqui. E nós já vamos falar sobre retratos daqui a pouquinho também. Esse desafio que é, inclusive, novo aí na tua vida, né, Fernanda? Isso mesmo. Teve estreia, né, agora. E a gente tá aí, um novo desafio, novas viagens, mas tá sendo muito bom. Legal, obrigado. Seja muito bem-vinda, viu? Muito obrigada. O podcast hoje é seu. Ai, que desafio. É isso. E o Vitor tá aqui. Não é só Vitor, é goleiro Vitor, não é? É, rapaz, esse nome já foi incorporado, né? Já foi incorporado. É o goleiro Vitor. A gente já se encontrou diversas vezes conversando, né, Vitor, em outros produtos aí. Mas é muito bom ter você aqui no Hope Hour, porque eu acho que a tua história fala muito sobre fé. E aí, sempre que eu converso com você, eu sinto que dá aquela renovada, assim, né? Da gente repensar a nossa fé, repensar as nossas decisões, porque você, em nome da tua fé, teve que abrir mão de muita coisa, né? E é sobre isso que nós vamos conversar aqui hoje. Então, seja muito bem-vindo mais uma vez. Vindo direto de Salvador, na Bahia, não é isso? É verdade. Muito obrigado, Wagner, pelo convite. É um prazer estar aqui com você. E vamos aí compartilhar, né, alguns momentos aí de muita história. História pra contar a gente tem. Tem muita. Tem até livro. Posso mostrar? Verdade. Ó, agora o Vitor tem o livro. Vitor, o goleiro, Verdades de Campeão. Até a gente estava conversando aqui, a Fernanda, comprei teu livro ontem, né, Fernanda? Sim. E agora vai ganhar de presente, tá? Ai, maravilha. Tinha comprado o digital, né? O digital, lá no Kindle. E aí já comecei a ler. Mas o físico é bom, porque bom. eu gosto de anotar no livro, né? Algumas pessoas acham que não deve, é um pecado, mas eu sou adepta. Menina, você pega meu livro, é todo riscado também. Porque depois a gente quer voltar lá, né? Já tá tudo escritinho, a gente sabe onde Já voltar. sabe onde encontra, muito bom. E aqui conta nesse livro, de fato, a tua história, né, Vitor? É um livro autobiográfico. Esse primeiro livro, ele conta a parte ali até minha decisão, né, por seguir a Cristo, etc. O processo de convertimento, né, o início da minha carreira profissional, como comecei, né, e aí vem o segundo livro que a gente pretende ano que vem, se Deus quiser lançar, né, o segundo livro, contando agora quais foram as consequências dessa decisão de seguir a Cristo, né? Então, que às vezes é o que as pessoas querem, ficam curiosas, né? O que aconteceu após o batismo, né? Continuou jogando, não continuou, os clubes aceitaram, como é que a vida seguiu, né? E aí é o segundo livro, a história, que traz muitas consequências, né, dessa decisão aí. Com certeza. Antes da gente começar então aqui, porque hoje você já viu que a conversa vai ser de fé, vai ser uma conversa para fortalecer inclusive a tua fé nessa caminhada cristã. Mas deixa eu te dizer que a gente tem aqui também sempre uma possibilidade de você estudar a Bíblia, estudar a Palavra de Deus. Hoje eu tô com essa edição aqui da revista Esperança, Eu Creio. Você sabe que a revista Esperança é um guia de estudos da Bíblia em formato de revista. Aqui você vai encontrar diversas verdades importantíssimas que você vai encontrar na Palavra de Deus. Mas aqui tá separado por temas e tem um conteúdo te explicando, você pode abrir a sua Bíblia, fazer anotações, igual a gente estava falando que a gente gosta de fazer nos livros, dá para você fazer aqui nessa edição da revista Esperança. Vai falar sobre criação, sobre o plano de Deus para nos salvar do pecado, quando isso começou, qual a aplicabilidade desse plano, justificação pela fé, lei de Deus, o sábado, que tem muito a ver com a história do Vitor hoje. Tem 2 capítulos aqui falando sobre o sábado, a importância desse dia.
O domingo na Bíblia, qual o significado do sábado, qual o significado do domingo, o que a Bíblia fala sobre a morte, o estado que estão as pessoas que já morreram e muitas doutrinas fundamentais da palavra de Deus vão estar muito bem explicadas aqui. E é importante dizer que aqui não tem a interpretação de uma igreja ou a interpretação de um pastor, mas são versículos da Bíblia que estão apontando para esse tema que o artigo aqui está separando e está trazendo, tá? Então, essa revista já é sua, completamente grátis. Você pode acessar o link, você que está acessando, você que está acompanhando a gente pelo YouTube, o link está aí na descrição do vídeo. Você clica lá, tem o link e você pode preencher os dados, alguns dados aí muito rapidamente e essa revista vai chegar na tua casa sem custo algum, nem pela revista e nem pelo envio dela, tá? Você que está ouvindo a gente numa outra plataforma aí, ou mesmo assistindo pelo NT Play também, novotempo.com/escola bíblica. novotempo.com/escola bíblica é esse mesmo link que eu falei que está aí no YouTube, tá? E um outro assunto muito importante, vamos falar sobre Jornada da Saúde Emocional. Coloca na tela aqui para mim, Fabrício, porque a gente está em pleno período de inscrições para você participar desse evento que já é marca garantida aqui do Universo Digital da Novo Tempo. A gente está na nossa 4ª edição. A gente vai falar sobre saúde emocional. Você pode fazer a sua inscrição de forma completamente gratuita. São 3 dias, 6 palestras inspiradoras, tem rodas de conversa, oficinas e tem salas de terapia em grupo. Olha só os nomes que vão estar com a gente. Rosana Alves, Darleide Alves, César Vasconcelos e muitos outros. Eliane Melo também, já é o próximo nome da lista aí. O doutor Alberto Neri, que eu quero muito que venha aqui no podcast também. E muitos outros, tá? Tem depoimentos aqui que você vai ver de pessoas que já participaram com a gente e já estão prontas para fazer a inscrição nessa 4ª edição. O link para você participar da jornada é novotempo.com/jornada. É isso, né, produção? novotempo.com/jornada. Faz a tua inscrição porque já é agora no último final de semana de agosto, tá? Então você tem pouquinho tempo aí para participar. Principalmente você que está assistindo aqui esse vídeo no período em que ele foi exibido, né? Você que aí é do futuro, você pode acessar o NT Play porque com certeza você vai ver um banner aí da jornada e você vai conseguir pelo menos assistir ao conteúdo que foi ao ar, assim, em geral. Mas é muito importante que você faça a sua inscrição, porque você tem materiais adicionais que você vai receber no seu WhatsApp, grupos que você vai receber esses materiais, tem certificado pela sua participação também. Então, é muito importante. A Jornada Recomeços, a gente está dando o título, nesse ano, de O Primeiro Passo. Tá bom? Estamos esperando por você, novotempo.com/jornada. Fernanda, vamos falar do Retratos antes da gente começar aqui a sabatina com o Vitor, nós dois entrevistando aí o Vitor. É uma novidade, né? Você no Retratos estreou há 2 semanas, eu acho. A gente estreou no dia 10 de agosto. Dia 10 de agosto. Comecinho do mês. Como é que tá? Do que fala essa temporada? Onde é que a gente pode assistir o Retratos com você? Olha, o Retratos, para quem ainda não conhece, é um programa que a gente mostra os projetos da ADRA, que é a Agência Humanitária da Igreja Adventista. Uhum. Então, nessa temporada, a gente começou mostrando um projeto lá do Tocantins, com jovens indígenas, com a ADRA trabalhando ali questões relacionadas à saúde mental. Você falou aí da Jornada Recomeço. Uhum. Tem tudo a ver com o projeto, porque, infelizmente, esse mal da saúde, dos problemas emocionais, nós somos humanos, então está em todo lugar, nos grandes centros, nas regiões mais afastadas. Então, a ADRA tem dado uma atenção especial a isso aí. Mas a gente já foi para Natal, Bahia, mostrar projeto com criança, de culinária, projetos com idosos. A ADRA, inclusive, tem em vários estados do país o projeto Gols de Esperança, que tem tudo a ver com futebol, né? Tudo. Então, o Retratos, ele traz essas histórias, e principalmente histórias de pessoas que participaram do projeto em algum momento e que já estão naquele processo de transição para sair da vulnerabilidade, para ter uma vida melhor. Tudo com o apoio da ADRA. Então, é imperdível. É na Novo Tempo, né? Todo sábado, às 4h30 da tarde. Muito legal. E sempre no NT Play. ntplay.com, você pode procurar lá.
pelo programa Retrato. Se você não conseguir assistir no horário ali, tem tudo no NT Play. E é muito interessante porque a ADRA é essa agência humanitária, né, que ajuda as pessoas nos mais diferentes lugares. Isso mesmo. Se a gente for falar a sigla certinha, né, é Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais. Está no mundo inteiro. No mundo inteiro. No Brasil está fazendo 40 anos que está aqui. E são projetos, como você falou, em diversos lugares e as mais diversas áreas. Então, tem projeto de corrida, que a gente gravou lá em Natal, projeto de culinária, projeto de apoio à saúde emocional, de futebol, tem muita coisa. Então, tem esses projetos que são, a gente pode dizer que fixos assim, né? Sim. Sempre estão acontecendo naquela região e o projeto é muito pensado para a necessidade daquela localidade específica. Isso mesmo. Mas o que eu acho também muito legal da ADRA é aquela resposta que a ADRA tem quando acontece alguma grande emergência. Então agora, né, quando a gente teve aquela tragédia sem precedentes no Rio Grande do Sul, a ADRA estava lá com todo o seu time, fazendo com que as coisas pudessem estar melhor, né, as coisas melhores na medida do possível. Sempre quando acontece alguma situação muito problemática, isso não estamos falando de Brasil, estamos falando de mundo. Isso mesmo. A ADRA junta um time de especialistas naquela situação e naquela função e leva para lá como uma resposta àquela situação muito trágica. No Rio Grande do Sul estava com a carreta, né, que presta ali aquele atendimento emergencial pontual de lavagem de roupa, preparação de comida. E a ADRA continua lá no Rio Grande do Sul até hoje. Essa resposta de emergência, a previsão é que ela dure 6 meses e pode ser estendida até 1 ano. Porque a ADRA administrou os abrigos ali. E essas pessoas, a gente não está mais ouvindo falar tanto sobre a tragédia, mas as pessoas têm uma vida que precisa retomar. Com certeza. E como vai voltar para casa? E os empregos dessas pessoas? Então, a ADRA está trabalhando nesse atendimento a longo prazo, para que essas pessoas possam retomar a vida. Nada vai voltar a ser como era antes. Depois disso, ninguém volta a ser o que era antes. Mas com o mínimo, né, o essencial para poder ter uma vida digna. Ano passado a gente teve lá, a gente teve uma experiência com a ADRA lá, porque a gente estava trabalhando na Associação Norte-Sul Rio Grandense e a carreta ficou no distrito, no bairro que eu trabalhava, como obreiro bíblico. Ah, que legal. Então você viu, né? E de perto e conseguimos ali, fizemos algumas ações, conseguimos uma doação muito boa de um empresário em Salvador. Ele nos doou 500 cestas básicas e aí a igreja local apoiava, era o apoio, né? Aí o pessoal da igreja fazia ali a organização dos mantimentos, né? O pastor foi lá comprar, né, e tal. E aí eles organizaram e levaram para a carreta distribuiu. Isso realmente mesmo. Foi fantástico. O trabalho ano passado, que já deu problema lá, e esse ano foi muito pior. Ano. E a ADRA trabalha assim, com os especialistas, trabalha junto com as autoridades, a Defesa Civil, e conta com a mão de obra dos voluntários, que é muita gente da igreja também, né, como você falou aí. Então, esse é o trabalho, um pouquinho do trabalho da ADRA que o pessoal pode assistir no Retratos. Muito bom. Vitor, vamos falar sobre futebol, essa paixão nacional. Eu ouvi dizer que a gente está deixando de ser o país do futebol, nós estamos virando o país da ginástica olímpica agora nas Olimpíadas, né? Porque a seleção brasileira não tá dando muitas emoções pra gente. Na verdade, muitas emoções, mas não muitas alegrias, né? Na verdade, as meninas bateram um bolão, né? As meninas bateram um bolão. Tem que tirar o chapéu pra elas, embora não foi o ouro, mas a prata foi uma ótima medalha, né? Ainda o futebol ainda tá trazendo grandes emoções. É óbvio que o masculino poderia dar uma forcinha esse ano, né? Mas eu vi um outro meme, não sei se vocês viram, porque as mulheres brasileiras, né, tiveram uma participação impressionante, né, nas Olimpíadas. Aí o meme era assim: a comitiva brasileira vai voltar, né? E aí vão fazer uma festinha de confraternização. Os meninos levam salgado, as meninas levam medalha. Eu adorei. Com certeza, né? Mulherada amando aí o desempenho das meninas. Bacana, achei muito legal também as mulheres mostrando a capacidade delas, né? No esporte, em muitos esportes que normalmente os homens dominavam, né? E no Brasil acabou fazendo jus, assim, as meninas, na verdade, que salvaram a lavoura, vamos dizer assim. Né? Porque através delas vieram bastante medalha, achei muito legal. Mas, Vitor, você, eu acho que conseguiu conquistar o que a maioria dos meninos brasileiros, né, tem de sonho. Você vai conversar com um menino pequenininho, o que você quer ser?
jogador de futebol, né? Tem muito isso. E você conseguiu isso. Como foi que você começou a sua história com futebol? Você era aquele menino, e eu sei que tá tudo contado aqui no teu livro, né? Você era aquele menino que brincava no campo ali perto de casa, sempre foi apaixonado pelo futebol. Como é que você foi descoberto e como é que você começou a jogar profissionalmente? Então, Wagner, a minha história é bem diferente assim dos outros, né? O meu esporte de paixão inicial de criança era o basquete. Até pela altura, né? Você tem quanto de altura? 1,90. 1,90. Mas assim, desde criança eu morava nesse contexto que você mencionou, né? Morava num bairro bem simples, né? Mas em frente à minha casa tinha um campo de futebol. E tinha uma quadra depois que o campo virou uma quadra. Então eu tinha esse contato direto com o esporte, né? Mas acabou que o basquete me fisgou, né? Embora eu praticasse futebol, eu gostava de jogar na rua, né, com os meninos, na escola, mas o basquete me chamou mais a atenção e eu comecei a praticar, a treinar de forma assídua, né? Disputei campeonatos lá, eu disputei o Campeonato Carioca, inclusive, pela equipe lá de Nova Friburgo, né? Do Country Club, que era a equipe que eu participava. E ali começou um sonho, assim, né? De planejamento de carreira, inclusive. Porque eu imaginei que através do esporte eu poderia conquistar muita coisa, né? Principalmente em relação à questão financeira mesmo, de mudar a realidade da família, né? De uma família pobre, enfim, simples, né? Então eu pensei, bom, através do esporte eu vou conseguir mudar essa realidade, né? E como eu tinha esse talento, eu já percebia eu já sonhava em ser um atleta desde criança, 5, 6 anos, né? Eu já tinha essa coisa dentro de mim que eu queria ser um atleta, né? E eu sempre tive muita facilidade, né? E então eu foquei no basquete. Mas aí quando eu fui para Salvador, em busca desse sonho, depois de um ano, mudou para o futebol. E aí, meio que sem querer, eu fui levado para o futebol. E aí, acabei escolhendo a profissão, a posição de goleiro, né? Para seguir como carreira profissional, né? Mas foi meio que por acaso. Eu estava na escola, um professor de educação física, né? Que me acompanhava, ele viu um potencial em mim ali para ser um goleiro, mas eu não sei quem que botou isso na cabeça dele na época, né? Porque eu nunca tinha jogado futebol, nunca tinha entrado num campo de futebol, né? Oficial, assim, etc. Eu brincava na escola, assim, né? E muito menos no gol, né? Então eu pensei, bom, esse cara tá viajando, mas depois de um ano ele tentando me convencer a me levar pro Vitória, que foi onde eu comecei minha carreira, aí eu aceitei o convite, eu fui lá e no início eu queria desistir, né? Porque era difícil para mim, era um ambiente desconhecido, né? Mas logo a partir da segunda semana eu comecei a querer aprender, né? Que eu vi os outros fazendo, eu falei, bom, se ele faz, eu faço também. Uhum. E aí eu comecei a me dedicar e aprendi, virei goleiro e escolhi como carreira profissional aí. Que legal. E deixou o basquete, então? Deixei o sonho do basquete. No dia que eu fiz essa decisão, eu chorei muito, porque foi difícil. Porque eu abri mão de um sonho, né? Meu sonho era me preparar, ir para os Estados Unidos, né? Entrar numa universidade, depois, quem sabe, até a NBA. Sim. Numa época que era difícil sonhar com isso no Brasil, né? Porque o basquete era um pouco... Hoje já está um pouco mais fácil. Vários brasileiros já foram, né, para a NBA. Uhum. Mas naquela época eu já sonhava com isso, né? E eu me preparava para isso. Então, já com 11 anos, fui convocado para a seleção carioca. Quando eu fui para a Bahia, também fui convocado para a seleção baiana de basquete. Mas aí, quando eu fui para futebol, eu tive que decidir. Aí foi dolorido, mas... Então, agora, eu não sei, eu não entendo nada de esporte, eu sou uma pessoa terrível, então Brasil não me julgue com o que eu vou perguntar aqui. Mas não tem um pouco a ver, assim? Porque, por exemplo, os meninos que estão jogando futebol e querem muito, né, irem pro campo e tudo mais, geralmente são os meninos que gostam de jogar na linha. Então até tem uma briga, não tem? Quando tá jogando assim, fala, agora você vai ser goleiro. Não, eu não quero, ninguém quer ser goleiro. A pessoa quer ir jogar lá com a perna, chutar pro gol, né? Isso aí. E já o basquete é um esporte que você usa as mãos. E o goleiro usa 90% a mão do que o pé, né? Verdade. Então não tinha aí uma história do basquete em ter virado goleiro, uma aproximação disso? Sim, na verdade me facilitou muito, né? Uhum. No futebol, porque na posição que eu escolhi, primeiro porque eu já desenvolvi o esporte, já participava, já gostava, já desde criança, então já fui ganhando essa coordenação motora, né? E muitas coisas, né? Disciplina, etc. Que o esporte vai te ensinando. Então, quando chegou no futebol, me ajudou muito aquela minha preparação inicial no basquete, né? A questão física, capacidade, enfim, várias outras coisas que eu fui desenvolvendo no futebol me ajudou. Inclusive, até no início, assim, no futebol era bem engraçado, né? Porque como não sabia fazer nada, então quando eu ia treinar,
Tem até um treinador de goleiro hoje, que é o Luciano Júnior. Não sei se ele vai assistir esse podcast. Ele está em Portugal hoje. Ele era o treinador do Palmeiras há pouco tempo, de goleiro do Sub-20. Ele foi meu treinador no início da minha carreira, junto com mais outros 2. E aí ele brincava, né? Dizia que quando eu chegava para treinar, ele fazia umas 3 orações antes. Porque ele dizia que ele ficava com medo de eu me matar. Nossa. Como assim me matar? Porque ele dizia que quando eu jogava a bola, ele chutava uma bola para mim, eu pulava e caía com o pescoço torto, assim, ó, dobrado. E parecia que eu ia quebrar o pescoço e ia morrer, jogando futebol. Daí ele dizia, rapaz, quando eu chutava uma bola, eu chutava orando para que você não quebrasse o pescoço. Porque eu não sabia os movimentos, então eu fui aprendendo. Mas foi muito legal porque ele depois disse que o basquete me ajudou muito no desenvolvimento rápido da posição que eu escolhi de goleiro, porque ali a questão da coordenação motora, tempo de bola, né? Pra segurar a bola no alto, etc. Que o basquete, que eu já tinha isso no basquete, né? Então eu não viajei tanto, ó. E foi isso que o professor viu em vocês. Ele falou assim, não sei o que ele viu em mim, me jogou pro futebol, mas... Eu acho que ele viu a questão da altura, né? E, enfim, ele falou, esse cara dá pra ser um goleiro, né? Ele viu o biotipo, né? E quem trabalha com futebol tá acostumado, né? O cara bate o olho, assim, no menino, que mesmo que seja... Nunca tenha jogado, ele sabe, esse cara aqui dá pra trabalhar, né? Enxergar o talento, né? Isso. E eu acho muito legal, sempre que eu já entrei em contato com entrevistas assim com atletas, é a mente do atleta. Já percebeu, Fernanda? Porque vocês têm uma coisa assim de... Vocês se concentram, vocês treinam muito pra ganhar, né? E pra estar bem ali e pra fazer acontecer. Isso aí. Então até quando você tava contando aqui, né, que teve essa mudança, chorou muito lá com o basquete, estava abandonando, mas você pensou assim, não, se eles estão conseguindo jogar futebol, eu vou conseguir também. Perfeito. Essa mentalidade do atleta é uma coisa que me encanta muito. Isso parece que é algo treinado, né? Porque quando você começa a desenvolver, começa a competir, você começa a desenvolver algumas capacidades, né? E uma delas é essa capacidade de resiliência, né? Sim. Disciplina, de aprendizagem. Persistência. Então, persistência. O esporte é uma escola de vida fantástica. Eu acho que todo jovem tem que ter essa experiência, né? Porque ela te prepara para a vida, né? Inclusive, você falou, a gente estava nos bastidores, você falou da escolinha de futebol, né? A Adra, inclusive, tem projetos que eu mencionei aqui. Então, o que essa escolinha ajuda na criança? Então, além de aprender a jogar futebol, né? Porque sim, na verdade, aprender a jogar futebol é só um detalhe, né? Porque ali ela aprende a respeitar horário, a respeitar a autoridade, a hierarquia, aprende a pedir desculpa, né, quando ela machuca um colega, aprende a respeitar também o espaço um do outro, né? Aprende a coletividade, né, que ela não é uma ilha, não vive sozinha no mundo. Então, com o futebol, com o esporte, ela aprende muita coisa, são muitas lições, né, que ela aprende. E até essas coisas que a gente estava falando também, né, de persistência, frustração, valores. Porque aí a pessoa não ganha todo o jogo, né? Justamente. Tem que lidar com isso. Aquela famosa frase, o importante é competir. Então, ela tem um fundo de verdade ali, né? No futebol ela aprende muito. No campo de futebol é engraçado, porque com a escolinha lá com o Gol de Esperança, eu percebia como as crianças iam aprendendo, né? E o comportamento realmente vai mudando. Ela aprende, como o Wagner mencionou bem, na questão ali de nem sempre vai ganhar, de lidar com a frustração, que hoje é uma dificuldade dos jovens, né? Lidar com frustração. E pais também, né? Que às vezes não querem que o filho se frustre, mas faz parte, né, do processo de crescimento. Então, no esporte, ele tem tudo isso, né? Tudo assim, em alguns minutos, num dia, né? Então, ela é uma aprendizagem muito, muito forte, né? E intensa. E isso, imagina durante uma vida você fazendo isso, como o Wagner falou, os atletas, claro que a mente ela vai sendo preparada, né, com as experiências, né, de derrotas, de vitórias, superação, de ter que dar a volta por cima. Enfim, agora nas Olimpíadas mesmo a gente vê, né, vários exemplos de atletas, né, que caem, levantam, tem que fazer de novo, tem mais uma chance, mais duas, mais três. A própria Simone Biles lá, né, que ficou um tempo aí, deu uma pausa e voltou novamente em alto nível, né? Então, para a vida isso é muito bom. Por exemplo, hoje, para mim, depois de ter sido um atleta, mesmo, depois a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Pela minha decisão de fé e etc., de não saber o que aconteceria no futuro, essa mente positiva, além da fé, que é o que ocasiona, que é a principal, o que ocasiona, né? Vamos dizer assim, a fé, obviamente, mas também tem esse outro lado, né? De você pensar, bom, se eu sou filho de Deus, ele vai cuidar de mim, né? Sim. E ele vai me ajudar a desenvolver outras capacidades, né? Que eu não conheça, mas eu sei que ele vai me ajudar para o que for necessário agora, né?
Ô, Vitor, e uma curiosidade, você está falando, a gente falou muito dos benefícios do futebol, realmente muita coisa boa que a criança, o jovem aprende, mas eu estava pesquisando aí no seu testemunho e eu vi que você, na sua carreira, tinha um momento que te incomodava ali dentro de campo. Qual seria esse lado que a gente não conhece tanto desse mercado, dessa área do futebol? O que é que te incomodava a ponto de você dizer assim, não, tenho que mudar a minha vida, vou procurar Deus? Bom, o esporte, ele tem muita coisa boa e tem também algumas coisas ruins, né? Como toda profissão. Mas, assim, essa mudança, né, de cosmovisão começou a partir do estudo da Bíblia, né? Então, comecei agora a ter alguns valores na vida, querendo colocar em prática, que no futebol, em alguns momentos, era complicado, né? Questão de honestidade, por exemplo, principalmente nos bastidores, em relação a contratos, etc., né? Negociações, né? Que infelizmente às vezes foge um pouco da ética, né? Então isso tudo começa a incomodar, né? Momentos, inclusive dentro de campo, né? No dia a dia também com atletas, né? Que você vê injustiça, né? De atletas que às vezes poderiam estar jogando, não tá, porque o treinador de repente prefere um outro, mas todo mundo vê que aquele tá melhor. Enfim, tem muitas situações que você começa a ver que não é tão justo assim o esporte, né? E que não é tão ético assim em alguns momentos, né? E aí faz você repensar algumas coisas, né? Mas no meu caso, realmente o que mudou, o que foi mudando e o que começou a me incomodar realmente foi simplesmente essa mudança de cosmovisão, de agora ter a Bíblia como um parâmetro, né? Como um direcionamento moral, né? Para tomar algumas decisões e para viver, né? No dia a dia. Então, eu comecei a me confrontar com algumas situações e realmente começaram a me incomodar. Mas como começou o seu contato com a Bíblia? Sua família já era adventista, cristã? Como foi? Não. O meu contato com a Bíblia, começou na escola, né? Porque eu estudei em colégio de freiras, lá no interior do Rio. Eu também. Em Nova Friburgo. A gente frequenta missa, conhece a Bíblia também. Então, eu fiz a primeira Eucaristia, né? O catecismo ali foi o primeiro contato, né? Na infância, que foi bom, né? Porque esse primeiro contato ali, de certa forma, me fez, assim, crer que a Bíblia era a palavra de Deus. Ter essa certeza, né? Embora naquela época eu não estudasse, né? Eu não abria a Bíblia muito, então não fazia muito sentido, né? Não fazia efeito na minha vida, mas eu sabia que a Bíblia era a palavra de Deus, eu tinha essa certeza. E que em algum momento ela foi importante. Mas isso aconteceu, esse crescimento e o evangelho, de fato, vindo ao meu conhecimento, veio depois de vários anos, quando eu já estava em Salvador, né? Comecei a namorar com a minha esposa e nesse namoro a família dela é adventista. E eu nunca tinha, assim, me atentado, assim, tido a vontade de conhecer uma igreja evangélica, né? Porque eu era católico, né? Então, eu tinha aquele preconceito, né? Principalmente por histórias que a gente ouve, né? Por aí. E muitas vezes pelos próprios testemunhos, né? Dos cristãos, dos evangélicos. Então, me afastava, eu tinha aquela rejeição, né? Inclusive nos clubes que eu jogava, tinha lá os atletas de Cristo, né? Aquele grupo de atletas que se reúnem sempre antes dos jogos, né? Na noite anterior ao jogo, para fazer um culto ali, né? Eles se reúnem, aí cada um vai ligando pro quarto. Normalmente tem um ou dois líderes, né? Que fazem um convite ali para os atletas. E o pessoal vai se reunindo, aí vai para um quarto no hotel, e aí se reúne ali, canta louvores, oram. Que interessante. Leem uma passagem bíblica, né? Alguém traz alguma palavra ali, uma mensagem. Só que eu nunca me interessei em participar desses grupos por esse meu preconceito que eu tinha. Com os evangélicos. Com os evangélicos, né? Por muita coisa que eu via aí. Então eu tinha aquela história de que todo pastor era ladrão, né? Sim. De que as pessoas eram, enfim, que iam para a igreja eram burras, né? Porque, enfim, sabia que o cara roubava e ia lá para essa igreja. Então, e por muita coisa que eu via também, às vezes falta de reverência na casa de Deus, né? Então eu não conseguia enxergar Deus nessas igrejas. Então nunca me interessei, né? Em ir visitar uma igreja evangélica ou aceitar algum convite. Mas nesse pequeno grupo eu comecei a frequentar, né? Então eu sou fruto de um pequeno grupo, na verdade. Nós éramos vizinhos e toda segunda-feira minha sogra tinha um pequeno grupo. E toda segunda-feira minha esposa me convidava para participar, né? E aí até brinco, né, quando eu conto meu testemunho, que no início eu ia lá só para... O interesse maior era para dar uns beijinhos nela, né? Que ninguém era de fé. Mas eu não queria saber de Bíblia, de pastor, nada disso, né? Mas a semente foi plantada nesse pequeno grupo, né? Comecei a me interessar por algumas questões bíblicas ali, porque comecei a ter informação que eu nunca tinha visto antes, nunca tinha ouvido, né? E eu falei, eu me perguntava, mas isso tem na Bíblia? E aí depois, quando eu ia na Bíblia, eu via que tinha, eu falei, opa,
tem uma coisa diferente nessa igreja, né? Então, nesse pequeno grupo, tinha oração reverente, né? Que era algo que também me chamava a atenção. Tinha louvores que me edificavam, né? Não era tipo assim o funk de Jesus, etc. E tinha também um pastor preparado com o conhecimento da palavra. Então isso foi me atraindo a ponto de eu começar a frequentar a igreja de vez em quando, né? Eu ia, às vezes domingo, às vezes quarta. Mas o meu foco realmente era a carreira. Então, mas esse foi o início, né? Do conhecimento do evangelho, de quebrar alguns preconceitos que eu tinha, né, em relação a igrejas, enfim. E comecei a frequentar a igreja adventista por perceber que era uma instituição séria, né? E que, de fato, eles se preocupavam muito em pregar a palavra de Deus, né? Não em pregar aquilo que era conveniente. Isso me chamou a atenção em determinado momento, principalmente quando eu comecei a descobrir algumas doutrinas que eu não conhecia, né? Óbvio. Então, isso foi bem bacana. Então, esse foi o meu primeiro contato, né, com o evangelho, com a igreja adventista e, graças a Deus, esse primeiro contato com o evangelho foi com a igreja adventista. Agora, eu imagino que não deva ter sido uma manobra muito fácil, assim, de vida, né? Porque você tá num esporte extremamente competitivo, né? Muitos meninos aí tentando entrar nisso. Depois que você tá dentro, como você mesmo estava falando, né? Tem essa competitividade, esse, né, é o melhor, mas o treinador tá ajudando esse aqui e tal. Então, é toda uma conquista, não é só o físico, não é só o emocional, não é só o desempenho em campo. Como todas as áreas, né? Tem, assim, as suas coisas específicas, mas você estava crescendo, você estava indo. Sim. Começou a sentir esse vazio, esse incômodo, né? Que a Fernanda te fez a pergunta e aí você está explicando pra gente, aquela coisa de, poxa, eu tô entendendo uma verdade aqui, não vejo a aplicação nesse ambiente. Mas eu acho que tem muita gente que conhece a verdade e acaba fazendo o seguinte, né? Bom, eu tô na igreja, hoje é sábado, vou pra igreja, então eu, né, tô aqui com essa verdade que eu acredito. De segunda a sexta eu até esqueço isso e vou viver. No caso dele, ele falou ali, né? Eu ia no domingo, na quarta. Não ia no sábado, já foi no domingo, na quarta, né? Tá bom. Tá bom. Agora, como é que então realmente toma uma decisão? Não, eu vou pegar tudo isso que eu conquistei aqui, tô entendendo que isso não é a coisa mais importante e vou fazer essa mudança de vida. Eu imagino você falando com as pessoas, porque até a produção colocou uma pesquisa aqui, 75% da população brasileira não só acompanha, não só gosta de futebol, mas acompanha, né? Quase que religiosamente aí o ambiente do futebol. Aí como que a sua família, seus colegas de clube, como é que eles recebem uma notícia dessa do tipo, eu tô saindo? Cara, a questão do futebol a gente até comenta que é a maior religião do mundo, né? Pode Tem maior, enfim, tem o maior número de seguidores, né? Mas isso foi um processo, né, assim, de mais de 10 anos, né, do conhecimento do evangelho, né, de batalhas, de respostas, de perguntas, de questionamentos, né, de experiências, de fugas, né, porque muitas vezes eu fugi, principalmente quando eu descobri alguma coisa no evangelho, na palavra, eu fugia, né, porque eu não queria aceitar, porque eu sabia que teria implicações na minha vida prática, teria que haver mudanças, né, em alguns momentos, mas foram 10 anos fugindo, mas em algum momento eu fui encontrado, né, e aí, nesse momento... Aí entra a parte do ser humano de optar, né? Então, naquele momento foi que eu optei agora viver essa verdade que eu tinha descoberto na palavra de Deus e colocar em prática aquilo que eu aprendi na teoria, né? E isso, claro que trouxe outras consequências, né? Na família, meu pai, por exemplo, ele me chamava de louco, né? Quando eu tomei a decisão, principalmente de guardar o sábado, né? Porque ele sabia que teria implicações no futebol, porque no futebol... Não tem como se guardar um dia, né? De domingo a domingo, então ele sabia que provavelmente eu não poderia mais exercer minha profissão. Então ele ficou preocupado, né? E me chamou de maluco, né? Me chamou de maluco e tal, que eu tinha jogado a minha carreira fora, a minha vida fora. E os colegas de profissão, no momento dessa decisão também o comportamento foi até interessante, né? Porque eles me respeitavam, né? Como atleta ali, como... Também já tinha conquistado um espaço no clube, né? E isso era importante, mas eu percebi algo interessante, né? Que os atletas que faziam os cultos comigo, né? Antes do meu batismo... Aqueles atletas de Cristo que você falava, você começou a fazer parte do grupo, então. Isso, comecei a fazer parte do grupo ali, né? Quando eu comecei a estudar a Bíblia e tal.
E aí já comecei até, inclusive, de vez em quando levava uma palavra, né, e etc. Enfim, comecei a participar, mas eu percebi que depois da minha decisão, quando eu me posicionei mesmo, antes ficava de boca, né? Mas quando eu me posicionei, houve uma consequência logo de cara, assim que eu me apresentei ao clube. Uma delas foi perceber que realmente haviam 2 grupos. E adivinha qual foi o grupo que começou a me perseguir, entre aspas? Qual? Adivinha? Dos atletas de Cristo, não, né? Verdade? Dos atletas de Cristo. Ai, gente. Isso é engraçado, né, no Evangelho. Por isso que quando a gente vai estudar a Bíblia, o Espírito de Profecia, a gente percebe realmente que a perseguição vai começar de dentro mesmo. Mas é porque eles conseguem, através da cosmovisão que eles têm, se manterem no esporte, é isso? Aí começaram a te criticar porque pra você aquilo não servia mais? E assim, inclusive alguns já conheciam, já sabiam sobre a guarda do sábado, sobre o 4º mandamento, etc., mas eles preferiam não acreditar ou não viver aquela verdade, né? Embora eles sabiam, né, que isso era bíblico, né? Era a palavra de Deus. Mas aí quando eu me posicionei, eles foram os primeiros a irem ao presidente, questionarem também, pedirem um dia de guarda para eles descansarem, porque eu estava tendo o meu sábado livre, pela minha fé. Então eles foram botar o presidente na parede, exigindo que eles também teriam que ter uma folga semanal, já que eu estava tendo a minha folga, que era um dia para me adorar o meu Deus, né? Que aliás é uma lei constitucional, né, no nosso país. Mas eles foram lá questionar, ou seja, eles foram basicamente me perseguir, né? Falando, não, já se ele está tendo, eu também quero. Sim. E o incrível é que os outros que eu não esperava, por exemplo, os caras que bebiam, que iam pra balada, que eram tatuados, etc., que, né, não participavam dos cultos, né, desse grupo de atletas de Cristo, esses caras foram que tiveram mais curiosidade e saber mais a palavra de Deus, inclusive sobre o 4º mandamento, que eles nunca tinham ouvido, né? Então, para eles foi uma novidade. Falei, pô, onde é que tá esse negócio aí? De 4º mandamento. Como é que é? Me explica aí, Vitor. Então, no dia a dia, eu tinha contato com eles no refeitório, no campo, no vestiário, e eu tinha a oportunidade de explicar, né? De explicar a minha fé e etc. Mas os cristãos não queriam saber, porque na cabeça deles eles já eram cristãos, né? Já tinham a fé deles, mas eles não queriam saber de algo diferente ou novo daquilo que eles acreditavam. E aí foram me perseguir no sentido de, opa, se ele tem, eu também quero. Mas os outros, que eu menos esperava, ou que pudessem, talvez, eu imaginava que poderiam até ter uma repulsa, né? Não me entender e ter um preconceito mesmo, né? Não, deixa o cara pra lá e tal. E não, esses caras foram que se aproximaram de mim com curiosidade, de conhecer mais a palavra de Deus. Sedentos pela palavra, né? Isso pra mim foi uma grande lição. Você já começou um ministério ali. É verdade. E antes de repercutir tudo, etc., né? Então ali já foi logo nesse início, uma semana, 10 dias após o meu batismo, né? Assim que eu voltei pro clube e informei eles essa decisão de não mais trabalhar aos sábados. Aí começaram a acontecer essas coisas, mas esse foi um fato bem interessante, né? Que às vezes eu nem conto no testemunho, mas que hoje me chama a atenção, né? Porque a gente percebe que talvez o problema, e talvez por isso que eu não me interessava em me tornar evangélico, era simplesmente por esse tipo de testemunho, esse tipo de evangélico, né? Que diz que é evangélico, mas vai pra balada, bebe, se prostitui, mente, rouba. Sim. Aí, pé dentro e um pé fora, né? Aí eu não conseguia enxergar Jesus nesse meio, né? Nesse tipo de gente. Então eu nunca me interessei também por esse Jesus que eles pregavam, né? Que eles falavam, porque para mim o Jesus que eu via na Bíblia era um Jesus que transformava vidas, né? Pessoas que eram assim tornavam-se assado, né? E eles não, eles falavam desse Jesus, mas continuavam a viver a vida da forma que eles queriam, do jeito que eles queriam. E para mim isso não fazia nenhum sentido. Já acabando com a alegria de muitos aí, vou fazer uma pergunta. Então, assim, é o sonho de muita gente ir pro futebol, o sonho de muitos cristãos estarem como jogadores de futebol. Não é possível, Vitor? Essas duas áreas da vida não são compatíveis? Não tem como ser cristão, como ser adventista, como ter o sábado como um dia de guarda, se manter dentro... E não é só o sábado, né? São esses princípios mesmo que você estava colocando. Não dá para conciliar as duas coisas? Rapaz, foi uma boa pergunta, viu, Wagner? Assim, baseado na minha experiência pessoal, eu vejo que é quase impossível. Mas como para Deus não há impossíveis, né? Eu imagino que ele pode abrir uma exceção para que
use algum atleta, alguma pessoa nesse meio para cumprir um propósito maior, né? No meu caso, não foi possível, porque, assim, até em relação a bastidores, a outras questões, até o cristão verdadeiro ele consegue conciliar, né? É possível. Mas o ponto-chave é a guarda do sábado, né? Que, infelizmente, eles não respeitam, né? Não respeitam, não aceitam, né? Assim foi na Chapecoense, no Atlético Mineiro e no São Paulo, os 3 clubes não aceitaram essa condição, né? Então esse é o ponto-chave, né? Esse selo de Deus, vamos dizer assim, ele realmente ele faz separação, né? E lendo o Espírito de Profecia, enfim, lendo os livros de Ellen White, a gente já tem essa consciência, né, de que realmente esse vai ser o ponto-chave. Mas, assim, o meu conselho, principalmente para os mais jovens, né? Eu vejo isso porque em casa, por exemplo, a gente viveu essa luta, né? O meu filho, por exemplo, completou 18 anos agora, o sonho dele era ser um jogador de futebol. Nossa, você já tem um filho de Carrega no 18 sangue, né? anos? 18 anos, Então, assim, ele conviveu ele cresceu com esse sonho, porque o pai era atleta e queria ser igual ao pai. Então, ele viveu comigo nesse ambiente no início, né, e tal. Mas quando eu tomo uma decisão e a vida muda completamente, ele parece que continua alimentando esse sonho, né? Talvez pensando assim, se eu for um jogador, eu vou resolver os problemas da família, né? Porque acabou que, claro, nossa vida virou cabeça para baixo e a questão financeira foi extremamente afetada. Então ele pensou assim, não, agora... Chegou minha hora de resolver, né? Agora eu vou resolver, talvez assim como eu pensei lá atrás, quando era da idade dele ou mais jovem, né? Mas ele, assim, eu tiro o chapéu porque ele, como jovem, ele não abriu mão também dos princípios dele. Então ele queria ser um jogador, mas queria continuar sendo fiel a Deus. Mas aí, então, em algum ponto da vida dele, eu imagino que ele percebeu que não era mais possível conciliar, né? Então, inclusive lá no Sul, até eu incentivei, eu levei ele num clube lá para ele fazer parte, disputar campeonato, né? Porque só jogava domingo, né? Então, no sábado ele não treinava segunda, quarta e sexta, né? E que era, acho que à tarde ali. E aí no sábado ele não né, ia pra igreja com a gente e tal, não treinava, e jogos domingo. Aí ele conseguiu. Só que eu acho que ele percebeu no próprio meio, né? Que não é tão simples assim. Por isso que não é um meio aconselhado para o jovem. Por quê? Porque quando você vai para um meio desse, embora a gente viva no mundo, e outros meios também, corporativos também aconteçam isso, eu imagino, né? A linguagem de baixo calão, né, e etc., comportamento inadequado. Enfim, isso o cristão tem que saber lidar em qualquer meio que ele vive, né? Quem trabalha no Novo Tempo talvez não tenha essa dificuldade, né? É uma bênção, né? Mas para quem trabalha numa empresa, numa indústria, né? Ele tem que lidar com alguns comportamentos inadequados, isso é fato. Ele tem que ser cristão nesse meio. Exatamente. Então, para o jovem, eu acho difícil, por quê? Porque ele tem que se manter ali puro no meio, como Daniel, né? Como Sadraque, Mesaque e Abednego, no meio de Babilônia, basicamente. Porque ali ele vai ouvir muita coisa ruim, vai ouvir, enfim, comentários homofóbicos, etc. E muitas outras coisas que não vai chocar com os princípios, não tem jeito. Né? Então, eu acho que se o jovem puder evitar um ambiente como esse para conviver, é óbvio que é muito mais fácil, né? Ele manter a fé dele, os princípios, né? E a fidelidade a Deus num ambiente mais tranquilo. Mas no futebol eu vejo que realmente é extremamente difícil, não só por esse lado ético, comportamental, mas principalmente pela questão de você não conseguir, não ser respeitado a guarda do sábado. Esse, para mim, na minha vida, na experiência pessoal, esse foi o ponto, né, que ficou muito claro, inclusive nas entrevistas, né, do presidente do clube, né, do treinador, que esse era o único ponto que fazia com que o meu contrato não fosse renovado, eu não estivesse atuando, né. Vitor, e você, então, seu contrato... Eu queria que você desse um resuminho, né? Você saiu do clube que você estava, depois de um tempo, não teve o contrato renovado, era sua profissão. Que conselho você dá, então, para pessoas que, às vezes, não é nem porque elas são da área do esporte, mas às vezes é uma pessoa que está numa empresa, como você falou, de uma indústria, né? Um cristão, guardador de sábado, está ali, está enfrentando essa situação. É o meu emprego ou é a guarda de sábado? Você viveu isso. Que conselho você dá para uma pessoa que está nessa encruzilhada? O meu conselho é muito básico, é ter comunhão com Deus. Porque Deus vai ser o único que vai te capacitar a fazer a melhor escolha, né? E a melhor escolha sempre vai ser de obediência. No meu caso, por exemplo, eu tentei, né, achar brecha na lei de Deus, né? Eu pensei na época assim, não, eu vou jogar no sábado, mas eu vou doar meu salário do sábado para a igreja, né? Para Deus. Ah, não, no sábado eu vou fazer um acordo com o clube para não receber por esse dia, né? Eu comecei a pensar várias coisas, várias brechas na lei de Deus para tentar conciliar o meu sonho, né, minha carreira com a fé e os mandamentos de Deus. Mas não foi possível, eu não achei essa brecha na lei de Deus.
né? Então, o que me fortaleceu a tomar essa decisão? Comunhão com Deus. Foram ali 2 anos e meio que eu fiquei no Londrina, estudando a Bíblia, pesquisando, orando muito, né? E a cada tempo que eu tinha com Deus, mais o Espírito Santo foi me fortalecendo e foi me guiando a uma decisão, né? Ao ponto de chegar no momento onde ele foi muito claro: filho, tem que ser agora, o batismo é agora, a decisão é agora, não dá mais para protelar. Só que eu também estava chegando em contrapartida no auge da carreira, né? No momento Esse é mágico. o ponto. Então ficou naquela assim, aí agora. Mas aí o Espírito Santo me fortaleceu a tomar a decisão de me batizar, né? De entregar minha vida a Cristo e viver na prática a teoria que eu estava aprendendo na Bíblia. Né? Então eu acho que talvez essa seja a maior dificuldade do cristão, de nós em geral, né? É viver na prática o que a gente aprende na teoria, né? Então naquele momento o Espírito Santo, ele simplesmente, pelo tempo que eu estava tendo de comunhão com ele me fortaleceu e me guiou a tomar uma decisão que era antinatural, né? Pelo momento que eu vivia na carreira, com a família. A minha filha mais nova, por exemplo, tinha 5 meses, né, quando eu me batizei. E agora imagina, um pai de família com 2 filhos para sustentar. Então eu tinha todas as desculpas do mundo, né, para ser infiel a Deus, né? E hoje tem muita gente sendo infiel a Deus por causa de um salário mínimo, né, por causa de migalha. Essa é a realidade. Então, trocando Jesus, os milagres dele, né, a capacidade que ele tem de transformar uma vida, as situações, por causa de um salário mínimo, porque tem medo de ficar desempregado ou faltar o pão, né? Então, esquece das promessas de Deus, né? Esquece de colocar Deus à prova, de provar e ver, né, como o salmista diz. E eu decidi simplesmente fazer isso, provar e ver, esperar os milagres dele, esperar Deus transformar a minha vida, né? Enfim. Então, eu só resolvi crer naquele Deus que eu vi na Bíblia, né? Que salvou os amigos de Daniel da fornalha, que fez os milagres, né? Que abriu o mar e etc. Então, eu falei, não, eu quero ver na minha vida também esse Deus. E você viu, Vitor? A minha curiosidade Eu tô essa. vendo há 9 anos. Como que tá sendo? Como que tá sendo essa experiência? Você saiu ali, você tá vivendo de quê? Porque a gente viu muito a sua história na mídia, né? Eu vi na época ali. Mas quase 10 anos, né? Já se passaram, 9 anos, como você falou. Como que você vive? Boa pergunta. No início foi complicado, porque eu não tinha essa resposta, né? Porque eu era jogador de futebol e agora me batizei. Não podia mais exercer a profissão, então... Essa era a sua pergunta, né? Como eu vou viver? Justamente, Só que a resposta havia na Bíblia, filho. Descansa em mim. Você não tá vendo passarinho aí? Ele não planta, não colhe, mas eu cuido deles, então Nossa, fica tranquilo. Que fé. E aí eu pensei, bom, se Deus cuida dos passarinhos, vai cuidar de mim. Uhum. E aí, naquele momento, eu estava ali com um dinheirinho guardado na conta, uns 20 mil reais, né? Que na época era pouco. É pouco até hoje, não dá para muita coisa. Aí nós fazemos o quê? Pô, vamos pegar esse dinheiro e vamos comprar mercadoria para vender de porta em porta. Né? Porque esses 20 mil ia acabar rápido, né? Se a gente estivesse em casa sem trabalhar, rapidinho ia embora. Eu falei, não, vamos pegar esse dinheiro e vamos comprar mercadoria para vender de porta em porta, que é o que a gente fez numa época antes de ir para Londrina, né? Quando eu fiquei desempregado. E aí foi um momento que Deus ali me respondeu algumas coisas em relação principalmente à provisão, né? E aí eu pensei, bom, se Deus me sustentou nesse período de 4 meses desempregado, ele vai me sustentar novamente agora. E aí essa experiência, Deus foi nos mostrando que poderia nos sustentar, mas não foi fácil, porque agora a gente tinha... Eu lembro que a gente sai para vender às vezes, né, na rua, assim, na casa de alguém, e aí, pô, minha esposa tendo que vender, né, e mostrar mercadoria e tal, e a pequena amamentando no peito, cara. Então era uma loucura, imagina. E eu tinha acabado de receber uma proposta para ganhar 100 mil reais em São Paulo por mês. Nossa, gente, não é fácil. E aí imagina a situação. Eu falei, pô, senhor, o que o senhor quer de nós, né? Como é que... assim, eu só tô aqui para ver, eu quero entender o caminho que o senhor quer para nós, né? E a primeira resposta que eu tive de Deus em relação a... Não foi a trabalho, não foi a provisão, não foi nada disso. Foi em relação à missão que ele me deu. Então a primeira resposta que eu tive de Deus foi a seguinte: filho, eu quero que você testemunhe. Acabou. Que você lembre as pessoas da minha lei. Então essa foi a primeira missão que Deus me deu. Ele não me deu certeza de trabalho, certeza de que teria provisão, de que teria o dobro do que eu ganhava, nada disso. Ele simplesmente, quando eu me batizei, a notícia repercutiu no mundo inteiro. Eu não sabia o porquê, que também não foi algo natural, né? Porque eu era um goleiro desconhecido do interior do Paraná. Então aquela repercussão não foi natural, obviamente. Porque depois eu recebi mensagens de vários lugares do mundo. Ali já foi um testemunho, né? Um grande testemunho. Então, naquele momento, Deus já disse assim, filho, eu quero você para isso agora. Que você lembre as pessoas da minha lei, que é vigente, que é a minha palavra eterna, etc. Então ali eu já entendi qual era a minha missão inicial, porque depois eu recebi muitos convites, né, nas igrejas e tal, e eu não sabia o que era aquilo, cara, porque eu nunca tinha testemunhado, não sabia nem como falar na igreja, porque eu dizia para minha esposa que nunca subiria num púlpito na igreja,
para pregar, para falar. Batizado há pouco tempo, né? Batizado há 1 semana, 10 dias, cara. E aí o pessoal, não, você não quer vir aqui na minha igreja e mandar um testemunho? Eu falei, mas como é que é isso, cara? O que eu faço? O que eu faço? Vou dar um testemunho aqui, é só falar? Eu não sabia no início, tanto é que minha esposa ia comigo, né? Porque eu não sabia o que fazer. Então ela subia comigo, né? Ela iniciava ali e tal, a palestra ali e tal. O testemunho, depois eu continuava e fui pegando, e, enfim. Então no início, o que Deus me deixou bem claro, filha, sua missão é essa agora, testemunhar. Agora o resto deixa comigo. Só que esse resto é que eu não sabia o que fazer. Era a pergunta que eu tinha. Eu falei assim, mas eu vou fazer o que da vida agora? Só sei jogar futebol, não me preparei, não tenho plano B. O plano A era me entregar, o plano B é confiar. Então eu falei, agora é contigo, né? E aí eu ficava naquela dúvida, pô, vou estudar ou vou trabalhar? Não dá, eu tenho que fazer os dois. Aí eu ficava, não, vou fazer faculdade, mas eu tenho que pagar as contas, tenho família para sustentar. E aí, o que eu vou fazer com 31 anos? Aí alguns, não, vai fazer teologia. Eu falei, não, teologia... Eu não senti o chamado no meu coração. Teologia, para mim, é um chamado, não é profissão. Então, eu não vou fazer teologia. Se eu sentir no meu coração em algum momento, né, para ser pastor, eu vou fazer teologia. Por isso, senão, não. Né? Não vou fazer teologia só para ter o salário do mês, né? Para ter segurança. Então, já rechacei também essa possibilidade e fiquei esperando Deus mostrar o caminho. Né? Então, foi um ano ali, 2016, por exemplo, foi o ano da decisão. Nós voltamos para Salvador 5 dias após receber a proposta de São Paulo, por exemplo. E a proposta de São Paulo foi bem interessante porque a condição para que eu fosse para São Paulo é que eu teria que abrir mão da minha fé para poder ir para São Paulo. Então essa foi a proposta do empresário. Ele disse assim, a proposta de São Paulo está aqui, 2 anos de contrato, 6 dígitos de salário, só que é o seguinte, você tem que abrir mão da sua fé durante 2 anos só. Aí depois você volta para a tua igreja aí que você vai. Aí eu falei, pô... Aí eu falei, não, assim não dá, né? Eu falei, eu vou para São Paulo até para ganhar 10 mil por mês. Não precisa nem ser 100 mil, né? 10 mil tá bom. Mas eles não aceitaram. E naquele momento eu lembrei da história de Jesus, da tentação no deserto, né? A terceira, que é o que Satanás quer com todos, né? Que é que a gente se prostre para que ele nos dê coisas. Mas e a vida eterna? Como é que fica? E naquele momento que eu decidi, assim, seguir, né? Não aceitar aquela proposta e continuar seguindo pela fé. E aí naquele ano já, nós vivemos de vender, né? De porta em porta ali, um período. Depois eu comecei a orar, pedindo direção a Deus, e falou assim, mas o que eu vou fazer? Não dá para ficar vendendo de porta em porta, né? A vida inteira. E aí eu escrevi esse livro. Deus me deu a capacidade, né? O Espírito Santo me iluminou, não sei, porque eu estava 15 anos sem entrar numa sala de aula, né? Só jogando futebol. E aí eu sentei na escrivaninha um dia de manhã e comecei a escrever. Né? Um amigo meu que me aconselhou, um pastor e tal. E como eu estava tendo muito convite para testemunhar, né? Para falar, igrejas, colégios, faculdades, eu pensei, bom, vou escrever o livro e depois eu levo para vender para quem quiser, né? E aí eu vou ver se eu consigo um dinheiro para sustentar minha família. E aí foi assim que Deus me sustentou durante 2 anos. E meu celular, essa é uma experiência de fé bacana de contar, por quê? Porque a minha parte só foi escrever o livro. E na época eu não tinha dinheiro para imprimir. Que é muito caro. É caro para imprimir. É caro. No Brasil. E aí nós pensamos no livro exatamente como ele está hoje, na capa, nas fotos, etc e tal. Mas eu falei, como é que a gente vai fazer esse livro? E aí nós entramos em contato com um pastor, amigo meu, que já tinha escrito um livro aqui em São Paulo. Ele indicou uma gráfica que é de um irmão da igreja, e o cara foi como um anjo. Ele simplesmente falou assim, eu falei, pô, meu amigo, eu não tenho dinheiro para pagar agora, né, o livro. Como é que a gente faz? Ele, cara, faz o seguinte, eu vou imprimir teu livro, já que você vai trabalhar com ele agora, você trabalha com o livro, e você vai me pagando na medida que você for vendendo. Eu falei, pô, nossa, é bênção, né? Boa, Porque imagina na época... Uma porta que Deus abriu. Eu lembro que a primeira impressão a gente fez 2 mil a tiragem, se eu não me engano, tinha dado, uns 15 mil reais, eu ia tirar isso de onde? Não tinha, né? Sim. E aí ele me fez me deu essa bênção, né, de poder... E aí, qual era o meu trabalho, basicamente? A minha parte eu fiz, né? Escrever o livro. Quando eu acabei de escrever o livro e consegui imprimir, o livro chegou lá em casa, um monte de caixa de livro. Eu botei ela no quartinho e eu falei, caramba, e agora o que eu vou fazer com esse livro? Eu não sei vender, não sou vendedor, né? Eu falei, Senhor, agora é contigo. Agora a venda é contigo, não é comigo. A minha parte eu fiz, foi escrever. E aí, sabe qual era o meu trabalho, basicamente, Wagner? Era ficar esperando a ligação no meu celular. Esse era o meu trabalho. Orando para Deus realmente... Aqui o que acontecia? Muita gente procurava. Ou toda semana, meu telefone tocava com algum convite. E aí eu fui começar a fazer minha agenda. Todo final de semana eu estava numa igreja, algum colégio, faculdade, para testemunhar, e depois vendia meu livro, né? Ali no pôr do sol, ali é sábado à tarde ou no domingo.
E, cara, foi uma experiência magnífica de 2 anos de fé, né? Porque eu tinha que ter fé para crer que as pessoas vão lembrar de mim ao me ligar, porque não dependia de mim, né? Eu não fazia contato com ninguém, eu não ia vender, eu não ia na papelaria, na rua. Não era a minha parte vender. A minha parte foi escrever o livro. E o resto eu entreguei para Deus. Então, eu tinha que ter a fé para esperar, né, ter o contato para poder vender o livro, e fé para crer que no final do mês eu ia ter o suficiente para pagar as contas, né? Então, mas era incrível que como todo mês, assim, em 2 anos eu percebia, quando eu olhava na agenda, tava os 4 finais de semana sempre cheios, cara. E o único mês que assim, eu fiquei vazio, né, que eu não tive convite, foi no mês, eu lembro, foi final de 2019, um pouco antes até de ir pro Líbano na missão. E aí nós ficamos assim 1 mês praticamente sem vender nada, cara. E eu precisava vender todo mês porque eu tinha que pagar os livros e pagar as contas, né? Então toda vez que eu vendia, eu separava um dinheiro para pagar os livros. E eu falei, caramba, cara, e agora? Aí passamos 1 mês sem vender nada. Isso é um convite que era final de ano, nas igrejas meio paradas e tal. Falei, puxa vida. E aí as contas vinham, né? Tinha que pagar, cartão de crédito e tal. Eu falei, caramba. Eu sei que em dezembro, tava já no limite. Eu falei assim, agora é contigo, não tem mais pra onde correr. E aí em dezembro eu recebi um convite para ir em janeiro numa associação, na Paulista Oeste, se eu não me engano. Na verdade, num colégio adventista. Ia ter um evento da escola e o cara me convidou, né? O Departamento de Educação me convidou para fazer uma palestra para os professores e para os alunos. E aí eu estava precisando de um valor exato para poder quitar as contas e pagar a dívida, né? Já com banco, com cartão, enfim. E aí, adivinha, o cara me fez o convite, eu pensei assim, bom, normalmente quando é colégio ou associação, eles pegavam assim uma cota de 50, 100 livros, né? Para dar de brinde, ou enfim. E aí eu ficava feliz da vida, mas esse dia, rapaz, o cara me ligou e aí ele me fez um convite e disse que queria distribuir um livro para cada funcionário que estaria lá no dia, né? E eram 600 funcionários. Nossa! E aí só... Eu esperava 50, 100, 600. 600. Eu tava orando, eu falei assim, agora é contigo, porque eu não tenho o que fazer. Eu tenho que pagar as contas, tá tudo cartão vindo e não tem mais onde tirar. E aí, em dezembro, e o bacana é que eu emiti a nota fiscal e eu recebi esse valor antes de eu ir pro evento, né? Porque ele já queria organizar tudo. Eu tinha que enviar os livros, né? Porque eram muitos. Enfim, foram muitas experiências nesses anos de fé, de confiar em Deus. Em 2 anos eles nos manteve com o livro, né? Daí recebemos chamado para o Líbano, para a missão, em 2020. Nós fomos para o Líbano. Então lá no Líbano a gente tinha um salário, né, como missionário, né? Pago lá pela instituição, pelo Winners. E aí foi uma grande bênção, implementamos lá o projeto de futebol com as crianças refugiadas e tal. E aí voltamos no final do ano, novamente sem plano nenhum. Porque quando você volta da missão, você não tem garantia de nada, né? Sim. Então não tinha garantia de trabalho, de emprego, nada. E aí voltamos do zero, estaca zero. E aí foi agora, o que eu vou fazer? Então todo final do ano basicamente era isso, a pergunta, o que eu vou fazer? Aí, na verdade, não era a pergunta o que eu ia fazer, a pergunta era o que Deus vai para onde vai me levar? Essa é a pergunta que a gente faz normalmente a cada final de ano, né? Para onde que Deus vai nos levar? E aí nesse final de 2020 nós chegamos ao Brasil, tínhamos o recurso ali para ficar até dezembro, a gente voltou em outubro. Então a gente tinha recurso para ficar se mantendo até dezembro. Dezembro ia acabar, o dinheiro acabou. E era pandemia, né? 2020. Justamente. Esse é o ponto. Não tava simples, não tava tendo evento e essas coisas, né? E Deus foi tão bom que logo na pandemia, quando começou, a gente foi pro Líbano, né? Então a gente, se dependesse talvez do livro para viver, seria um ano difícil, né? Porque não tava tendo evento. Mas aí, quando nós voltamos, eu falei assim, agora o que eu vou fazer? No dia, no finalzinho de dezembro, que estava acabando o nosso dinheiro, aí recebemos a ligação e tivemos 2 propostas. Uma da Associação Cearense para implementar um projeto lá, com futebol, do presidente da associação. E no mesmo dia eu recebi a proposta para voltar a jogar futebol, com um sábado livre. É mesmo? Olha que loucura. E aí? E aí eu acabei, a gente orou, né? Inclusive eu estive lá na Associação Cearense, conversei com o pastor, expliquei a situação. E a gente orou e entendeu que no momento era para voltar a jogar, embora o salário fosse muito baixo, mas daria para pagar as continhas ali, né? Aluguel e tal. Mas eu entendi como uma missão, né? Na verdade, de voltar a pregar num ambiente que eu não teria mais oportunidade, talvez, né? Até pela minha idade e tal. E de um clube que aceitasse a guarda do sábado, né? Então eles aceitaram a guarda do sábado, respeitavam isso. E era bacana porque era em Salvador, então para mim era muito cômodo, né? Eu já estava lá, mas eu não sabia como voltaria, como é que o meu corpo reagiria, né? Depois de 3, 4 anos sem jogar em alto rendimento. Mas, graças a Deus, o meu corpo se adaptou muito bem, eu voltei rápido e joguei em 2021.
Disputei o Campeonato Baiano, estadual, profissional e a Série C do Brasileiro. E nesse ano foi bacana porque eu imaginei que, assim, Deus estava me levando para o futebol novamente, para quem sabe depois ali agora abrir outras portas, né, em clubes maiores, para evidenciar o meu testemunho. Pensei, rapaz, Deus vai me trazer futebol agora para... Eu pensando, né? Só que não foi nada disso. Foi simplesmente para cumprir uma missão de exatamente 1 ano, né? E a missão era basicamente de testemunhar lá no clube, né? Então lá eu criei uma classe bíblica com os atletas, nós tínhamos esse culto, né, com os atletas, então tinha uma classe bíblica, a gente estudava vários temas ali, a cada sábado à noite, porque o jogo era domingo. Testemunhei, todo dia eu tinha a oportunidade de testemunhar para os atletas, porque todo dia alguém me perguntava alguma coisa sobre a Bíblia, sobre a minha história, né? Então era um ambiente que eu estava ali pregando para os caras, sendo um evangelista dentro do clube, né? No lugar que pastor nenhum vai conseguir entrar. Então eu entendi isso como uma missão, abri mão inclusive da própria estabilidade, né, que a associação me daria, que seria muito melhor para a gente, como família, né? Mas eu entendi como missão e fui pro futebol, porque não sabia, seria uma interrogação para mim. E aí a resposta de Deus foi muito clara, né? Quando eu comecei com esse questionamento, falei, pô, comecei a entrar em forma, tô bem, tô jogando, tô feliz, tô guardando o sábado, pô, eu acho que Deus vai me levar para um clube maior agora, né? Aí, para esse questionamento, veio a resposta logo depois. Que quando acabou o Baiano, todos os jogos eram domingo, ou quarta, então eu consegui jogar todos. Quando começou o Brasileiro, o primeiro jogo do Brasileiro já foi no sábado. 4 horas da tarde. E normalmente na Série C os jogos são domingo e segunda-feira, não tem jogo sábado. Mas como o estádio estava fechado, de porta fechada ainda, foi o último ano, por causa da pandemia, então os clubes, a televisão estava fazendo alguns ajustes na tabela. E por incrível que pareça, os jogos da Jacuipense, que era a equipe que eu jogava, caíram quase todos aos sábados. E o primeiro jogo foi no sábado. Aí eu já fiquei fora do primeiro do Brasileiro. Aí já ligou a anteninha, né? Aí veio a segunda, terceira e quarta rodada, os jogos dia de semana e domingo. Aí eu consegui jogar 3 jogos. Aí fiquei feliz. Mas quando veio a partir da 4ª rodada, Wagner e Fernanda, até a 18ª, adivinha que dia que eram os jogos? Tudo sábado. Tudo sábado. Nossa. Eu falei, senhor, já entendi o seu recado. Obrigado, viu? Tô saindo de cena. Aí peguei minha malinha, minhas coisinhas, botei embaixo do braço. Botou a viola no saco e foi viajar. Saí fora. Aí acabou o ano 2021, acabei ali com futebol, né? Já realmente, né, entendi que encerrou o ciclo, né? E 2022 também não sabia o que ia fazer da vida, né? E aí eu pensei assim, agora eu tenho que abrir uma outra porta aí que eu não sei o que eu vou fazer novamente, profissionalmente falando. E aí muitas propostas, muita coisa e tal, e eu querendo ouvir a voz de Deus. E aí veio a questão da Adra, né? A proposta. Eu apresentei essa proposta à Adra, né? De nós começarmos o Gol de Esperança lá em Salvador e Lauro de Freitas, porque tem muita gente, são bairros populosos, muita gente carente, né? No Nordeste, e a Adra não tinha um projeto relevante para criança, assim, né? Então eu falei, pô, o Gol de Esperança é um caminho. E aí o diretor novo que tinha assumido lá, o Leonardo Mendes, ele gostou muito da ideia. E a gente viu como é que faria, né, essa situação e tal. E aí eles me contrataram, gostaram da ideia e acabou dando certo. O projeto hoje está lá uma bênção lá, já batizou gente, já tem um monte de menino no Clube dos Bravadores. Tem sido muito legal já há quase 2 anos. E aí em 2023, né, para concluir nesse processo de 9 anos que ela perguntou como eu estava se mantendo, né, ano passado a gente foi chamado para ser obreiro bíblico lá no Rio Grande do Sul, na associação. Aí já contratado pela associação para trabalhar diretamente com o evangelismo lá. Aí passei 1 ano lá em Gravataí, durante 1 ano ali atendemos 2 distritos, né, em 1 ano. E a minha esposa foi convidada para trabalhar como professora de inglês, que também já foi um milagre. Porque ela nunca tinha trabalhado como professora de inglês. E na escola, como a gente pensou assim, bom, para a gente poder fazer essa mudança novamente agora, minha esposa precisa trabalhar, porque o salário de obreiro não vai dar para manter a família no Sul. Eu pensei, como é que Deus vai agora resolver esse problema, né? E a gente, quando voltou do Líbano, tinha acabado de mobiliar uma casa, cara. A gente foi comprando as coisinhas, né, pra casa e tal, a gente alugou uma casinha e foi lá, começou a mobiliar devagarzinho. E aí, quando acabou o ano, a gente acabou de mobiliar a casa, 2022. E aí, no final do ano, a gente recebeu o chamado. Pendurou o último quadro na parede e vamos embora. Justamente, Wagner. Eu falei, pô, mas agora, assim, agora que tá começando as coisas se encaixarem aqui, né, o projeto da Adra andando e tal. Aí nós oramos novamente e decidimos ir pro Sul, cara. Para resumir, vendemos tudo que a gente tinha na casa, no LX, e fomos só de mala e cuia lá pro Sul, só com a roupa do corpo, né, com as malas. Inclusive tem mala nossa lá hoje, né? Ainda tem lá no Sul que a gente nem levou para Salvador. E aí fomos com as roupas e aí Deus abriu essa porta para mim e para minha esposa, porque
a última vaga que tinha na escola para ela, que ela pudesse trabalhar, porque era o lugar que daria para ela conseguir um trabalho para ela no colégio, que estava precisando de mão de obra ali, algumas funções, mas como professora, a única função que tinha era de professora de inglês. E no currículo dela tem a formação em inglês. Ela é administradora de empresa, né? Formada, mas tem a formação em inglês. Aí quando o currículo chegou para a diretora, ela disse que tinha vários currículos na mesa. Ela disse que bateu o olho no da minha esposa e disse, essa aqui que vai ser. Olha só. Vai explicar isso. É. Não conhecia a gente, não conhecia minha esposa, não conhecia... Minha esposa nunca tinha trabalhado como professora de inglês. E chegou lá, durante um ano foi uma grande bênção, né? Porque ela pôde não só desenvolver o trabalho como professora de inglês, mas o ministério dela dentro da sala de aula, né? Porque o colégio é um ministério, né? E foi muito bacana depois ver o feedback dos pais, né? Do próprio colégio, que quando a gente resolveu voltar para Salvador foi uma tristeza, porque era uma carência, né? Eles estavam com dificuldade de conseguir professora de inglês lá. E quando ela veio embora, acabou que o pessoal ficou muito triste, né? Porque ela voltou. Mas foi uma bênção, um ano assim, uma experiência incrível. Mas a gente chegou no final de 2023, nós achamos que ia voltar de novo, né? Porque tava com o apartamentinho lá no sul, tudo organizado. Já saláriozinho todo mês caindo na conta, né? Bem tranquilo, já estava adaptado com o meu trabalho. Uhum. E quando eu fui também receber esse convite, eu não sabia o que faria um obreiro bíblico. Então eu fui descobrindo lá, né? Igual o Tiririca, quando foi pro Congresso, né? Ele não sabia o que fazia um deputado, mas vota em mim que quando chegar lá eu te conto como é que é. E eu fui assim lá para a associação, né? Cheguei lá e falei, não sei o que o obreiro bíblico faz, mas eu vou lá, vou descobrir. E aí cheguei lá, chamado, tô aqui. Atendi o chamado e aí foi uma benção, assim, foi, enfim, muitos batismos, a gente presenciou, estudo bíblico, visita, né? E aí quando acabou o ano eu pensei, vamos voltar que tá suave, agora eu já tô dominando o trabalho, né? Já sei o que tem que fazer. Aí recebemos o convite para voltar para Salvador, para trabalhar agora num projeto também evangelístico, mas de um empresário, né? É um projeto privado. Ele nos trouxe, levou para Salvador de volta para dar esse apoio no evangelismo nesse projeto que ele tem, chamado Sopão Solidário, que é do motoclube, né? Da igreja, que cuida, administra, né? E ele é o financiador desse projeto. Tem mais de 30 pontos, 30 igrejas que são atendidas lá em Salvador e na ilha de Itaparica, com pontos de sopa, né? Então, basicamente, o ponto de sopa é um ponto para atrair as pessoas para ouvir o evangelho, né? Então, todo dia a gente está em alguma igreja pregando, dando estudo bíblico, visitando pessoas, né, etc. E também servindo ali as pessoas, né? Mas a nossa parte é do evangelismo, né? Tem as equipes que cuidam da produção da sopa, né, etc., né? Da compra, Mas a nossa parte mais é de evangelismo. Então, esse ano a gente está em Salvador, não sei até quando. Talvez ano que vem a gente aprenda outra função. Daqui a pouco já está em outro lugar aí. Mas você sabe, eu fiquei pensando duas coisas assim me chamaram muita atenção em toda essa narrativa, né? Porque é uma narrativa de cuidado de Deus, isso aí não tem como negar, né? O tempo todo vocês estão colocando o pé na água ali, com a fé de vocês, mas Deus está ali abençoando. Mas a Fernanda te perguntou, né, qual é o segredo, o que aconteceu, né, e que conselho você poderia dar para quem está passando por essa mesma situação. E aí você falou categoricamente, né, meu conselho é simples, é comunhão com Deus. Eu acho que isso é uma coisa, em primeiro lugar, assim, que faz total diferença. Eu acho que a parte mais simples da história toda é a gente conhecer uma verdade bíblica, entender essa verdade bíblica e saber teoricamente, né, o que a Bíblia e o que Deus está pedindo pra gente como cristão. Agora, entre eu abdicar de uma coisa importante da minha vida pra realmente cumprir esse propósito de Deus, é só uma comunhão realmente que faz. Porque senão a gente fica esse cristão realmente que sabe, vive uma vida meio, tô na igreja aqui, domingo e quarta, deixa o sábado lá, né? Talvez não entenda o propósito dele, né? Talvez. Exatamente. O chamado de Deus, né? Porque pra abrir mão de tudo que vocês abriram e pra entender que vocês iam ter que ter uma vida completamente diferente, é só tendo comunhão, porque Deus teve que dar conforto pra vocês, teve que dar coragem pra vocês. Isso aí não é da gente, né? Com certeza não. Não é. Não é. Aquela situação, imagina, vocês lá, né? Como se diz, vendendo almoço para comprar janta. Verdade. E aí chega um contrato do São Paulo nessa estratosfera de salário de um jogador de futebol. Imagina, você não tá sabendo o que fazer, chega uma proposta como essa, é para provar a fé
mesmo. E a pessoa que não está numa comunhão com Deus vai atender a esse contrato. E na verdade, como você disse, né, o que nos manteve foi simplesmente a comunhão que a gente estava tendo, né? Então a força não é da decisão da pessoa. Ela sozinha não tem capacidade alguma de tomar uma decisão como essa sozinha, né? Tem que ter uma força sobrenatural, né? Então nós cremos no poder do Espírito Santo. Não tem uma outra resposta para isso. Por isso que eu disse que o conselho, o segredo é esse. E o que eu estava fazendo naquele momento que eu tomei a decisão pelo batismo de permanecer firme? 2 anos e meio estudando a Bíblia, pesquisando, em oração. Então essa era a comunhão que eu estava tendo com Deus. Então, obviamente, foi essa comunhão que me levou a uma decisão e também me levou a decisão de permanecer firme, né? Porque essa decisão ela não foi só no batismo, né? Ela, uma semana depois, já foi provada, né? Com a proposta da Chapecoense, por exemplo. Sim. Que era R$50 mil por mês. Que eu, na verdade, nem esperaria o São Paulo, já era para Chapecoense. Então percebe que... E a gente sabe qual foi a consequência disso, né? Que alguns meses depois o avião da Chapecoense caiu. Então já ficou provado que realmente Deus sabe todas as coisas, né? Mas, assim, o que eu vejo é que, de fato, sem Deus é impossível você tomar algumas decisões, né? E na nossa experiência, assim, bem simples, a gente tem usado a palavra de Deus como nosso guia mesmo, né? Por exemplo, por que eu não fui para Chapecoense? Porque a Chapecoense não aceitou a palavra de Deus. Basicamente isso. Então foi muito simples tomar a decisão. Porque eu falei, bom, como é que eles estão, a proposta, como é que é de Deus, se eles estão rejeitando a própria palavra de Deus, que é o 4º mandamento da lei dele, escrita pelo dedo de Deus. Não faz sentido. Ou seja, tá fora da palavra, não é de Deus fora. E não é pra mim. Cai fora. Cai fora, mesmo parecendo, porque pra mim parecia que era de Deus, que era o meu sonho, né? Pô, claro. 50 mil por mês era o meu sonho jogar num clube de Série A, voltar, né, naquela esfera ali de clubes ali que estão na Série A, que é um outro patamar de futebol. Então eu pensei, bom, é o momento, né? Só que quando eu fui fazer o teste da Bíblia, da palavra, da verdade, eles não passou. Não a comunhão com Deus te deu o parâmetro. E a palavra de Deus foi o guia, justamente, para poder tanto rechaçar a proposta da Chapecoense quanto do São Paulo, né? Porque o São Paulo foi mais claro ainda essa tentativa de Satanás de nos tirar do caminho, né? Porque ele foi muito claro, o empresário disse assim, você só precisa abrir mão de 2 anos da sua fé. Ponto. São só 2 aninhos. 2 aninhos, passa rápido. Faz ali um pé de meia. Justamente, ele falou, você volta com tudo. Isso que ele falou pra mim, você faz seu pé de meia, deixa sua família confortável, tranquilo, depois você volta pra esse negócio de igreja aí, cara. Mas a pergunta que tem que passar na cabeça de todo mundo, de todo cristão, no momento que vai decidir por uma proposta que ele vai ter que ser infiel a Deus, será que amanhã eu vou ter chance de voltar? Sim. Será que eu vou estar vivo? Então é isso que passava na minha cabeça. Inclusive, quando eu me batizei, eu falei isso pra minha mãe. Eu falei, mãe, eu não sei se eu vou estar vivo amanhã. Então eu preciso me batizar hoje. Que a decisão é hoje, não é assim que a Bíblia menciona? Que hoje eu estou à porta do teu coração. Então eu acho que muitas pessoas talvez, né, não vivam grandes milagres com Deus, justamente porque nesse momento de você romper da teoria para a prática, a pessoa dá para trás. Ela fica com medo, não tem coragem, talvez falte comunhão, né? Para crer pela fé que o melhor vai vir ainda, né? Que Deus está preparando algo melhor. E a pessoa vai, pela falta de fé, vai e pega logo o que está ali, né? Primeira coisa que aparece e tal. Aí deixa de ver os milagres. Aí Deus vai fazer o quê? Não, meu filho, já que você quer ir por esse caminho, ele sempre propõe 2 caminhos, né? Vida e morte. Ele fica torcendo para que a gente vá para a vida, mas se ele você optar em... dá o livre-arbítrio, né? Justamente. Então, muitas pessoas acabam se perdendo nesse ponto, né? Infelizmente. E aí não vive os milagres de Deus. Por exemplo, como é que a gente está vivendo há 9 anos de milagres? Porque a gente decidiu se jogar. Basicamente isso. Simples assim. Agora, deixa eu perguntar uma outra coisa, porque tem essa esfera de Deus cuidando, Deus dando a coragem, dando a força, mas tem também um lado humano. E aí, cada um vai viver a sua experiência com Deus, né? Mas eu queria entender como é que foi pra você. Vamos voltar naquele momento ali que você pegou os seus R$20 mil lá na conta, comprou produto e vocês estavam vendendo de porta em porta. Aí, vamos separar assim, né? Dois Vitor. O primeiro o Vitor provedor, tá vendo ali que precisa sustentar a família, tem um filho pequeno, e aí, né, uma mulher ali na estrada também vendendo e amamentando ao mesmo tempo, essa cena toda que você descreveu. Então tinha um lance muito da coisa assim, poxa, eu preciso dar um jeito aqui, né, de sustentar essa família, confiando em Deus, mas querendo fazer a sua parte.
Agora tem um outro lado que é o Vitor atleta, o Vitor profissional. Saber que você estava fazendo o papel de Deus, o papel que Deus te deu ali, né, desempenhando aquele papel de cumprir a palavra de Deus, te mantinha completamente livre daquela coisa de sentir falta do esporte em si. Como é que era estar fora do campo? Uma ótima pergunta. Isso, para mim, foi um dos maiores milagres. Não foi só a questão do sustento, o livramento do acidente. Isso aí foram grandes milagres, né? Mas eu acho que o maior milagre talvez tenha sido Deus cauterizar essa questão no meu coração. Essa vontade de estar ali jogando. Vontade de estar jogando, estar exercendo a minha profissão, né? Algo que eu me preparei desde 14 anos, né? Até os 30. Sim. Joguei até os 36, na verdade. Então, eu acho que esse é o maior milagre hoje, assim, que eu percebo. Um dos maiores milagres, porque Deus cauterizou. Então, hoje eu não sinto falta de estar no campo. Não tive abstinência, não tive nada, cara. Incrível. A minha preocupação, como você disse, era com a questão do sustento, né? Então, eu pensava assim, bom, eu me questionei algumas vezes, não no sentido assim de, será que eu fiz a escolha certa? Não, em nenhum momento passou isso na minha cabeça. Que coisa, né? Isso aí eu vou para Hebreus e vejo realmente o que ele fala sobre isso, né? Quando ele crava na mente e no coração a lei de Deus, imprime na nossa mente, no coração. Foi basicamente isso que Deus fez comigo. Então, e junto a esse processo de lapidação, de conversão, ele cauterizou esse meu desejo, né? Mas a pergunta que eu fazia era a seguinte, Senhor, mas para que o Senhor me chamou? O que eu vou fazer agora? Né? Eu ficava sempre questionando, mas não, eu perguntava assim, Senhor, por que o Senhor me tirou do futebol? Né? Eu perguntava assim, Senhor, já que você não quer que eu esteja no futebol, você vai ter que abrir outra porta, né? E eu ficava me questionando, na verdade, o porquê que ele não tinha permitido que os clubes me aceitassem. Porque eu falava assim, Senhor, na minha oração, né? Eu falava, Senhor, o Deus que eu creio, o Senhor tem poder para isso. Ele tem poder. Ele tem poder para dizer para São Paulo, você vai aceitar esse meu filho aqui com sábado, se vira. Assim como ele teve poder agora para nos levar de Salvador, para fazer um empresário fazer uma proposta para a gente que a gente nunca sonhou e que foi uma bênção de Deus na nossa vida. Inclusive dando um carro que a gente nunca teve, que a gente estava 4 anos sem carro, né? Aliás, é um outro milagre, que a gente estava orando desde setembro por um carro, que a gente estava trabalhando sem carro, né? E a gente está com um carro desde 2020, quando fomos para o Líbano. Nós vendemos o carro que a gente tinha e tal, e ficamos sem carro. Quando voltamos, o carro estava muito caro para comprar, não tinha condição, né? E aí já estava até esse ano sem carro. E aí, quando nós agora recebemos a proposta, como o trabalho ele tem uma dinâmica muito grande de atender igrejas muito distantes, aí o empresário nos cedeu um carro da empresa para trabalhar, que ainda foi um dos milagres que aconteceu. Então, hoje nós temos um trabalho e ainda temos um carro para trabalhar, né? Mas eu ficava me questionando assim, Senhor, o Senhor tem poder para tanta coisa, por que a Chapecoense não me aceitou, né? O Senhor podia me colocar lá com sábado livre, como você me colocou na Jacuipense, em outros clubes, depois que eu joguei ainda mais 2 clubes que aceitaram sábado. Mas eu nunca me questionei essa ideia de voltar com medo de faltar o pão, sabe? Eu tinha certeza que Deus ia prover, de alguma forma. Né? Então, claro que em alguns momentos eu ficava meio assim, tenso, né? Na expectativa de ver de onde sairia a provisão. Né? Eu ficava naquela, de onde que vai vir? Eu preciso ficar atento. Era engraçado até que minha esposa ficava brava comigo, porque eu recebia muita gente às vezes em casa, irmão de igreja e tal, que o pessoal, quando ouvia minha história, alguma coisa, me ligava ou queria me visitar para me oferecer algum trabalho. Mas normalmente é na área de venda, eu não sei vender, não sou vendedor. Aí já me ofereceram para vender colchão, Herbalife, Rinodê, mais o quê? Alguém já ofereceram pra gente? Colchão já falei, né? Babosa, um monte de coisa. Produto da Unilife, também do nosso irmão Roberto, enfim. Já fizemos um monte de coisa. E aí eu falei, não, mas não é isso. Aí já recebi convite para fazer teologia no NASP, né? Para estudar. Aí meus filhos iam ter bolsa e tal. Eu falei, não, mas não é isso que Deus quer. E eu ficava sempre naquela coisa, eu preciso ouvir a voz de Deus, não posso pegar a primeira coisa. Mas muitas vezes eu fiquei tentado, né? Pegar a primeira proposta que aparecesse, não, eu vou, acho que é o que Deus quer, né? E às vezes minha esposa me alertava, né? Porque ela falou, não, amor, calma, vamos orar, né? Porque a gente não sabe, né? Mesmo que seja da igreja e tal, calma. Aí foi bem interessante. Então eu ficava sempre naquela expectativa de ver qual seria a solução que Deus traria para o momento, principalmente em relação às finanças e ao sustento, porque foi nesse ponto que Satanás ficou apertando, né?
Porque foi justamente nesse ponto que nós abrimos mão, entre aspas, né? Então, parece que foi nesse ponto que ele ficou espizinhando, apertando a gente. Não foi com saúde, graças a Deus, né? A nossa família, aliás, é outro milagre também, que a gente ficou vários anos sem plano de saúde, nunca teve uma doença, nada. A gente vê o cuidado de Deus também nisso, né? Sim. Fomos até pro Líbano, né? Imagina com Covid e tudo. E Deus tem nos sustentado. Então, não foi em relação à família, nada. A tentação, né, tem sido nessa parte, né? De finanças, de sustento, né? Que talvez ele ficava, né? Ele apertando para ver se a gente ia ceder, né? Vamos apertar nesse cara aqui, uma hora ele vai ceder. Né? Ele fez com Jesus, né? Não vai fazer com a gente? Claro. E com a gente é a mesma coisa hoje, né? Alguns com pornografia, com adultério, fica ali, né? Ele pega no ponto fraco, né? E fica ali apertando. Mas aquela história, né? Quando a gente resiste, o diabo foge, né? E com a gente tem... Eu imagino até ano passado com essa proposta, minha esposa até trouxe isso foi bem feliz, que ela disse assim, amor, esse ano completa 7 anos que a gente está nessa luta, né? De pra lá, pra cá, sem saber o que fazer, sem um direcionamento profissional. E quando veio o convite para ser obreiro bíblico, eu senti no meu coração que era aquilo que eu queria fazer. Interessante, né? Porque eu não queria ser pastor, embora o obreiro bíblico ele desempenhe o papel do pastor, né? Sim, basicamente na igreja local, no distrito. Mas não recebe como pastor, né? Não tem os benefícios do pastor. Mas quando eu recebi aquele convite, meu coração transbordou de alegria. Eu falei, rapaz, é isso que eu quero fazer. E aí minha esposa falou, amor, será que não... depois de 7 anos agora Deus não vai dar um refresco? E já 7 anos de provação, ela dizia assim, 7 anos é um número simbólico, né? Quem sabe Deus agora vai dar um alívio, né? E aí, de fato, veio, né? Foi justamente quando completou 7 anos ali, a gente ali, naquela sem saber o que fazer, Deus mostrou um caminho, né? Tanto para mim quanto para ela, que ela mesmo sendo administradora, formada em inglês, professora e vários dons que ela tem, ela também, ela se sentiu completa na pregação do evangelho também. Que bênção. E aí nós dois hoje estamos desenvolvendo esse trabalho juntos, de ministério, assim, né? Independente, mas de evangelismo, tem sido muito legal. Essa história de você não sentir saudade do campo, eu acho que é a materialização, assim, o exemplo claro daquele verso que diz que é Deus quem opera o querer e o efetuar. Perfeito. Né? Para mim, isso é o maior milagre, cara, porque muitos têm essa curiosidade de perguntar, pô, mas você sente falta e tal? Hoje eu jogo futebol, eu vou na linha, né, que eu não gosto mais de ser goleiro. E aí eu jogo bola lá com os amigos de final de semana e tal. Também se você for no gol, ninguém faz gol, né? Todo mundo amador ali. Chega de gol. E aí eu gosto de assistir jogos na televisão de vez em quando, embora não tenha muito tempo, né? Mas de vez em quando eu assisto alguma coisa e tal. Não tenho aquele remorso, não tenho mágoa nenhuma. Minha esposa até brinca que logo depois ali, ela disse que durante um tempo, né, ela ficou brava, ela tinha um remorso, assim, ela tinha um sentimento de raiva do futebol, porque não tinha permitido a gente continuar no futebol, né? Principalmente do clube que eu estava, que era o Londrina, né? Ali em relação ao presidente, ao treinador. E ela ficou com aquela coisa assim, ela ficou vários anos, até hoje, ela não assiste mais futebol. E ela gostava de assistir futebol, porque ela, lá em casa, gostava mais de futebol do que eu. Ela joga futebol. Ela jogava desde criança futebol, ela joga também, assim, igual a Marta, né? Ou talvez melhor, né, amor? É porque a Marta, ela não pode estar no jogo, senão o Brasil não ganha, né? Vocês viram essa? A piada, essa aí foi fã, né? Mas, enfim. E daí, ela ficou com esse sentimento, né, de mágoa, né? Porque ela percebeu que tinham tirado algo de nós, né? Né? Tipo, não tinham respeitado a nossa fé e etc. E eu não, eu fiquei de boa, cara. Eu fiquei assim, tranquilo. Inclusive, eu falava com o treinador, com o presidente depois, né? Eu tive a oportunidade, né, de encontrá-los e tal. Não tive mágoa nenhuma. Porque eu entendi que era o propósito de Deus mesmo, né, e tal. Embora, assim, eu quisesse, em alguns momentos, óbvio, eu pensava, pô, seria bacana se eu voltasse a jogar, seria um testemunho gigante, né? Num clube, assim, de expressão. Mas, né, esse não foi o plano de Deus, não foi o propósito, né? Mas eu acho que esse é um dos grandes milagres, dele ter cauterizado no meu coração esse desejo de pensar em voltar, de querer jogar. Não tenho essa vontade até hoje. Hoje eu tenho muita vontade de aprender coisa nova, né? Eu sempre fui curioso, né? Então eu sou muito... Fico naquela, o que Deus vai me dar de capacidade. Hoje a minha oração, na verdade, maior tem sido para que Ele me capacite de dons e talentos que eu nem imagino que eu tenho, né? Então esse é o... Por exemplo, hoje para desempenhar um trabalho que nós fazemos, ano passado também como obreiro bíblico, eu tinha que pedir isso, né? O dom do Espírito, né? Para poder pregar para pessoas, convencer a batismo, visitar a gente em casa,
só com o dom do Espírito, né? Senão não vai. Né? Deus Então, pra só capacitar. por Deus. Então, eu pedia muito isso a Deus, e Deus foi me capacitando e fez vários milagres lá. E hoje é a mesma forma, que a gente hoje lida num projeto que, basicamente, você lida com a escória, né? Que o projeto é para pessoas de rua, gente que está com drogas, bêbadas, que a sociedade não quer ligar mais, né? Então elas vão para a igreja ouvir a palavra de Deus. Então a gente tem que lidar com esse tipo de gente. Então é um desgaste emocional, mental, espiritual, né? E então a gente tem que pedir muito a Deus essa capacidade. Hoje o que eu mais peço a Deus é isso, Senhor, me dá a capacidade de aprender coisas novas, desempenhar funções que eu não tenho nem noção que eu posso desempenhar. E isso é o que ele tem feito com a gente, né? Tanto com minha esposa como comigo, né? Porque a minha esposa, viu, foi ser professora de inglês de quase 400 alunos sem nunca ter entrado na sala de aula. E ela dominou aquilo de uma forma maravilhosa. É um milagre de Deus. Porque dominar uma classe cheia de criança, Não é parabéns. fácil, não. Do 6º ao 9º ano, cara. Meu pai eterno. Eu acho interessante, assim, essa questão que você falou da cauterização do sentimento, né? Que Wagner até trouxe. Porque lá atrás, você falou, quando você estava ali para escolher entre o basquete e o futebol, você chorou muito. Não foi fácil. Não foi fácil. Mas a gente vê hoje, né? Claro que ali você era adolescente, mas hoje você já como um homem maduro, mas acho que a convicção pelo que você trocou, né? A sua profissão para testemunhar e servir a Deus, isso é que faz toda a diferença, né? Não carrega nenhum ressentimento, nenhuma dúvida. Eu acho que isso que é o mais legal. Você não carrega dúvida em dizer assim, e se eu tivesse continuado, minha vida estaria melhor? Não, você não carrega isso em nenhum momento. Não carrego você porque, traz. assim, Deus ele foi muito claro nisso, né? A minha esposa, eu acho que carregava nesse questionamento, ela dizia para mim, né? Que ela queria ver muito, assim, como que Deus ele ia nos dar uma resposta, né? Diante daquilo que a gente vinha sofrendo, porque eu tive que defender a minha fé diversas vezes, né? Na imprensa, né? Eu lembro que eu fui bombardeado, né? Com a imprensa, né? Então foi muita coisa, para mim foi tudo novo. Mas quando teve aquele bombardeio, eu entendi qual era o propósito de Deus, que era... E o Espírito Santo, ele me capacitava a dar um testemunho ali que eu não sabia nem o que era aquilo. E eu defendia a minha fé de forma clara para deixar a intenção e a ideia de que eu estava fazendo uma escolha por Jesus, né? E isso era muito bacana. Perceber como que Deus estava conduzindo algumas coisas. Mas eu percebi também que, assim, essa ideia de dúvida, ela foi por água abaixo quando veio a resposta de Deus em relação ao acidente, né? Então, como é que você vai continuar se perguntando depois de uma situação dessa? E também não tem como, né? Você continuar se questionando. Eu não me questionava acerca da minha decisão, mas eu me questionava acerca do caminho a seguir, né? Eu ficava com dúvida. Senhor, para onde é que você vai me levar? Esse era o meu questionamento, não era dúvida em relação à decisão. Como eu disse, ele cravou no meu coração e acabou. Mas a minha esposa tinha esse sentimento. Como é que Deus vai agir? Como é que ele vai mostrar, né, para as pessoas que a gente fez a melhor escolha? Aí ficava aquele sentimento de... E aí quando a gente vai para a Bíblia ver que a vingança é do Senhor, não é nossa, né? Sim. Aí quando veio o acidente, ela disse que foi muito impactante para ela, porque ela percebeu, ela começou a temer a Deus de verdade, o poder dele, né? Que de certa forma foi um grande livramento, você podia estar ali, né? Podia, não, era 99%, né? Se a gente for fazer aqui uma porcentagem estatística, né? Os matemáticos que gostam disso, né? Pelo meu histórico de lesão, que eu não tinha lesão. Pelo meu momento profissional que eu vivia, né? Sequência de jogos, quase 90 jogos seguidos, sem ficar fora de nenhuma partida. Se eu for fazer uma estatística, onde é que eu deveria estar? Naquele avião. Obviamente, que eu não estaria nem machucado, nem suspenso, porque não tinha esse histórico, né? E pelo momento que eu vivia na carreira, no mínimo estaria naquele avião. Então, a resposta de Deus foi muito clara em relação à proteção da palavra de Deus, que nos protegeu, e também de que ele está no controle de tudo. Sim. Então, assim, esse se, ele vai por água abaixo, né? Se eu estivesse lá, se eu tivesse isso. Quando eu começo a pincelar isso na mente, eu falo, meu amigo, igual minha esposa me falou, filho, isso era para estar morto. Você já tem as respostas, né? Se alegre com o que Deus está te dando aí. Com certeza. E eu acho, assim, importante, claro, a gente destacar que não é que Deus não livrou as outras pessoas. Sim, com certeza. Eu acredito, assim, que Deus, a gente não tem como saber o que é que Deus planeja. Acho que Deus tem um propósito para cada um nesse mundo. Com certeza. As pessoas que se foram, a jornada delas terminou, Deus sabe por quê. Justamente. E Deus tem a vida eterna. E a sua, Deus ainda tem planos, muitos outros planos na sua vida, que Ele quer que você continue aqui. Sim, com certeza. Eu acho que o mais legal nisso tudo, você fala aí da sua trajetória, é que eu lembro muito da história do maná. Vinha o maná do céu para aquele dia.
E aí Deus está provendo você para cada momento, cada dívida que você precisa pagar, cada desafio que você tem. Perfeito. E uma outra coisa também que eu acho muito interessante no seu testemunho é porque a gente pensa, né? Eu abri mão de tudo, tô servindo a Deus, Deus vai me colocar numa posição de glória. Isso E não aí. quer dizer que seja assim. Não. Então, Esse seria o evangelho, talvez, que muito se prega por aí da teologia da prosperidade. Com certeza. Isso. Esse evangelho Então, não é bíblico, né? Não, e você está servindo a Deus e não tá fácil a sua vida, né? A vida não é fácil. Então, como Jesus fala, tome a sua cruz e siga-me. Não quer dizer, ele não está prometendo para quem seguir que vai ser glória, que vai ser só momentos bons, que tudo vai estar resolvido. Então, mas isso é um ponto interessante que a Fernanda trocou, porque assim, a gente, embora tenha essas lutas, né? Tivemos nesses 9 anos, nós estamos tendo, né? Mas, cara, Deus tem sido tão bom que ele tem nos proporcionado tantas coisas que muitas pessoas, quando olham pra gente, acham que a gente é rico. Vai entender isso. Só que a gente só recebe para viver só o necessário. O maná Nem do muito dia, né? do dia, nem muito para esquecer de Deus, nem pouco para amaldiçoar, como o salmista diz. Então hoje Deus nos dá o necessário, sempre bem nos dá o necessário, para a gente aprender a confiar só nele. Eu acho que isso é a nossa maior lição. Mas o que mais me deixa intrigado é que ele, nessa história, você pensa assim, você não está tendo a vida fácil. Não é fácil porque, claro, se a gente estivesse ganhando 100 mil por mês, algumas coisas seriam mais fáceis, né? Mas, ao mesmo tempo, está sendo fácil por quê? Porque Deus ele traz algumas situações e provisões e nos proporciona coisas que não é da forma que a gente queria. Por exemplo, eu já estive no Canadá, nos Estados Unidos. Não foi como eu queria, porque eu queria o quê? Ganhar meus 100 mil por mês, pegar nas férias e ir para Disney e levar minha família para curtir. Obviamente, né? Meus filhos, minha esposa, ficar no hotel que eu quisesse, comer o que eu queria. Mas aí Deus me leva para os Estados Unidos e para o Canadá. Aí as pessoas pagam minha passagem, me botam na casa delas, me hospedam, me dão comida boa, me levam para restaurante, me levam para passear, para conhecer um monte de coisa legal. Pô, essa é vida ruim? Não. É melhor do que o que a gente espera, né? É isso, Na aí lá nossa em visão casa, de aí ser hoje, por humano. exemplo, até brinco, né, que eu moro na casa da minha sogra, né? Aí o pessoal, pô, aí é difícil, né, cara? Que a gente não tem casa, então a gente mora na casa da minha sogra. Beleza, aí muitos entendem assim, pô, o cara tá na dificuldade, só que minha sogra mora numa casa boa, num condomínio, que tem quadro, tem piscina, meus filhos ficam brincando lá solto e tal. Embora não seja a nossa casa, né, que eu posso chamar de minha, mas a casa que Deus está provendo pra gente morar, né? Então a moradia é agradável, né? Então assim, a gente não tem essa dificuldade, então, por exemplo, a gente não tinha carro, era uma dificuldade, mas a gente andava de Uber, andava de ônibus, de carona, se virava, Deus sempre provia. Aí eu ficava pensando assim, pô, meu colégio, né? Eu ficava preocupado com a educação. Pô, mas os meus filhos, como é que eu vou estudar no colégio adventista, que é caro, né? Como é que eu vou pagar? E aí, todos esses anos, a gente conseguiu bolsa escolar. Então, nossos filhos estudam no colégio Lauro de Freitas, adventista, que é um dos mais caros da rede no Brasil, e a gente não paga R$1. Deus vai cuidando de cada detalhe, em aí, cada meus filhos, situação. A gente mora numa boa casa. Hoje até a gente está andando num carro, né? Porque a gente ganha da empresa. A gente mora numa boa casa. Meus filhos moram estudam numa boa escola, uma ótima educação. Agora, você vai me perguntar, é da forma que vocês queriam? Claro que não. Eu não queria estar morando na casa da sogra, eu não queria andar no carro da empresa, eu não queria viajar para os Estados Unidos do Canadá, dependendo dos outros, né? Enfim, eu não queria... eu queria poder pagar o colégio do meu filho, né? Uhum. Mas não é da forma que a gente quer, é da forma que Deus está querendo, em todos esses tempos. Agora, por exemplo, a gente vê aqui, vemos a Novo Tempo, estamos conversando com você, que maravilha. Daqui a pouco a gente pensou, pô, vamos aproveitar essa passagem, vamos ali em Campos de Jordão, que a gente nunca foi. E tá friozinho, hein? Friozinho. Tá bom, hein? Aí vamos lá ficar 2 diazinhos lá descansando, a gente não teve lua de mel. Porque a gente casou e já tava jogando, tinha que jogar, viajar, a gente não teve lua de mel. Eu falei, amor, vamos aproveitar 2 diazinhos, só nós dois. Vamos fazer uma lua de mel que a gente nunca teve, né? Vamos aproveitar. Então, assim, aí muitos olham assim, pô, o cara deve estar vivendo, mas só que Deus, ele vem provendo e vem nos colocando em situações e em oportunidades, né, de viajar, de conhecer lugares, pessoas, que a gente faria sim se tivesse condição financeira, mas da nossa forma. E hoje Deus está fazendo da forma dele. Então a gente não faz, a gente não se programa, a gente não... Claro, essa é a parte de confiar na fé, né? Mas Deus, ele tem nos proporcionado muitas coisas boas, né? Então a gente não tem o que reclamar, porque aquela ideia de que Deus realmente cuida dos seus filhos, honra quem honra ele, é uma promessa, é bíblica. E mais do que o exterior, o que você consegue, eu acho que o seu interior, né? Sim. Eu acredito que hoje você é uma pessoa que você jamais imaginava se tornar. Justamente. Em comunhão com Deus. Isso eu menciono, inclusive, no livro, eu acho. Porque assim, tô me tornando um homem que eu queria ser, mas não sabia como.
Até porque, talvez você tivesse, falando de situação financeira, né? Talvez você estivesse viajando aí com a Disney, com a família, talvez estivesse na sua casa, com o seu carrão e tudo mais, tal, mas vivendo a infelicidade daquele vazio que você estava vivendo ali no esporte. Justamente, esse vazio que só foi preenchido com Deus. Hoje, Deus te dá na medida ali do que vocês precisam, né? Nem a mais nem a menos, como você colocou. Perfeito. Mas você se sente cumprindo o propósito que Deus colocou na tua vida. E aí, Perfeito. né, esse senso de completude não há o que pague. Não tem, eu sempre menciono quando eu vou contar testemunho assim, né, no final, que hoje o que nós temos, por exemplo, é paz, né? Então essa paz que não dá para explicar, que é o que a Bíblia ensina sobre a paz que excede o entendimento, essa paz não tem como explicar, porque a gente não tem certeza de nada, não temos segurança no trabalho, não temos uma casa para morar, não temos um carro. E como é que tá feliz e completo e em paz? Não faz sentido, cara. Deus é loucura. entregando. Então hoje a gente vai até a hora mesmo eu dormir, né? A gente dormiu, veio de madrugada e tal. Eu apago. Eu durmo, não quero saber. Agora mesmo vim no avião, dormi também, apago no avião. Minha esposa, ela fica, como é que você consegue dormir no avião? Eu durmo, eu sou grandão, né? Eu chego, encosto no avião, já tô roncando, tô dormindo. E aí até eu brinco, né, que todo dia eu durmo, eu ronco no travesseiro, eu babo. Eu brinco que é a paz que excede o entendimento de fato, né? Porque muita gente hoje tá tendo um monte de coisa que eu não tenho, mas não tem paz. Tem que tomar remédio para dormir, enfim... E não tem paz, isso é uma tristeza, né? E a gente pode dizer que hoje a gente tem alegria e tem paz, né? Tem uma família saudável, né? Filhos que são tementes a Deus. Eu vou querer mais o quê? Tendo o pão de cada dia tá ótimo. Tá ótimo. E eu tenho certeza que enquanto vocês estiverem cumprindo o propósito de Deus e estando no lugar onde Deus quer que vocês estejam, realmente nada vai faltar na vida de vocês. E acho que é a grande lição e, de fato, testemunho que a gente tem aqui com a tua história. Então... Amém. Que Deus continue abençoando vocês, Vitor, colocando vocês exatamente onde Ele quer para que vocês desempenhem esse papel e que a gente sempre se encontre para vocês contarem essas bênçãos para a gente, porque isso fortalece a nossa fé, fortalece a fé de quem está acompanhando aqui. Então que Deus te abençoe muito. Amém. Realmente a história tem para contar. Tem, não falta, né? Se a gente fosse contar aqui todos os milagres de Deus, a gente ia ficar aqui um mês. E eu tô impactada, Vitor. Obrigada, não Wagner, pela oportunidade de conhecer pessoalmente, né? E ouvir essa história desse tempo, né? Porque a gente viu ali a história no boom, quando tá no holofote, é uma coisa, mas o dia a dia, o vamos ver e ver esse testemunho nas coisas mais triviais ali do dia, que eu acho que é o mais difícil. Foi muito bom. Eu tô muito impactada. Muito Amém. obrigado, viu, Fernanda, por ter vindo também. Que Deus abençoe muito você, o seu talento, essa jornalista de mão cheia que você é. Muito obrigado por ter vindo. Amém. Obrigada, Wagner. Eu que agradeço. Antes da gente ir embora, tem presentinho do Hope Hour aqui, ó. Todo mundo que vem, coisa boa, hein? pelo menos na primeira vez, Obrigada. já ganha aí, ó, a sacolinha. Tá vendo que é bom aí? Nossa, que legal. Tá vendo, Deus? Olha, Tem os presentinhos tem dentro as aí. bênçãos, aí. Obrigado, gente. Tem dias de luta e dias de glória. Dias de glória. Agora vai ter dias de glória em Campos do Jordão. É. Aí, ó, top. Muito legal. Valeu. Obrigado a você também pela sua audiência, pela sua companhia. A gente se encontra na semana que vem. Até lá. Tchau, tchau.